Maravilha, na programação da Rádio Bandeirantes, Grupo Bandeirante de Comunicação com Ricardo Bulgarelli, a voz da NBA no Brasil e no mundo. Você e o Rômulo Mendonça. Buga, que honra estar aqui com você. Você é uma das grandes referências do jornalismo esportivo. E eu queria começar te perguntando o seguinte: qual a sua emoção, você já falou sobre isso ano passado, de estar aqui na Bandeirantes transmitindo a NBA Finals? Primeiro, obrigado pelo convite, Guilherme, pessoal da rádio aí, Capelanes, um grande abraço para todo mundo. É muita emoção porque tudo começou aqui, né? É óbvio que mudou muita coisa de 30 anos para cá, né? Mas em 1995, participando de uma transmissão agora desse outro lado, né? Porque eu comecei como estagiário aqui, agora de frente, né, para as câmeras. Tudo bem que as transmissões do Amazon Prime, no modo Prime na Band, na NBA, não são nos estúdios da Band, né? São nos estúdios da Quanta, da produtora que presta serviço para o Amazon Prime, mas não deixo de entrar na casa das pessoas através da TV aberta, da TV Bandeirantes, que foi algo que acho que todo mundo que sonhou um dia em ser jornalista esportivo, acho que sonhou nessa maneira de começar pela Band, né? Porque a Band sempre foi o canal do esporte, o show do esporte, naquela época ainda, Luciano do Vale, né? E grande equipe. Então, eu costumo falar que quando eu entrei para estudar para jornalismo na FAP, eu me imaginava no auge da minha carreira na Band. E quisesse Deus que tivesse a oportunidade de começar a minha trajetória, né, como estagiário do Show do Esporte, do Band Esporte, que era um programa recém-criado lá em janeiro de 95. Então, muito legal retornar, acho que é emocionante, são 30 anos de profissão e fazer parte aí de um produto que a NBA, no caso, que a Bandeirantes trouxe para o Brasil, né, pelas mãos do Luciano do Vale, como tantos outros esportes, né, um visionário, acho que é muito gratificante, muito relevante. É emocionante para mim. E ao lado do Rômulo é muito legal, porque o Rômulo é um cara extremamente consumidor de televisão, desde da infância lá em Minas Gerais. Então, a gente percebe o brilho, né, cara? Porque é através da Bandeirantes que ele se apaixonou pela NBA. E hoje, se ele é a voz das narrações da NBA aqui, ele tem muito orgulho disso, de poder entrar dentro das casas das pessoas justamente através da Bandeirantes, através da NBA. E você falou sobre o seu começo, a gente estava conversando aqui fora do ar, você queria ser veterinário. Veterinário, nada a ver, né, com jornalismo esportivo. Porque assim, eu sempre gostei muito de cachorro, eu fui ter um cachorro já na adolescente, eu nunca tinha tido animal de estimação. E aí, quando eu devia ter uns 13, 14 anos de idade, eu tive um cachorro. Cara, é uma paixão, é algo que completa a gente mesmo, é um companheiro de verdade. E aí eu achava um absurdo o animal viver tão pouco tempo. Então, eu sempre sonhei, eu morei no interior quando eu era criança, próximo a Ribeirão Preto, né? Eu morei em Ribeirão Preto, meu pai de uma cidadezinha bem próxima, que é Batatais, fica entre Ribeirão e Franca capital brasileira do basquete. Exato. Então eu queria descobrir a pílula da longevidade. Achava, por que um animal tão carinhoso, tão companheiro, cara, tão fiel, ele vive tão pouco. E naquele momento, né, óbvio que quando eu tinha 8, 9 anos de idade, o que você vai ser quando crescer? Vai ser jogador de futebol. Todo mundo tinha esse sonho. E depois ali, com 13, 14 anos, a partir do momento que eu tive um cachorro, eu falei, cara, eu vou ser veterinário. Eu vou descobrir isso, vou fazer com que os cachorros pudessem viver mais. E na verdade, a minha paixão por esporte, por estatística, por números, por acompanhar tudo, ficar completamente alucinado em época de mundial, de Olimpíada, de qualquer que fosse a modalidade, eu achava mais isso um hobby, porque na minha época, quando você falava, você vai ser jornalista, tinha que ficar, eu já me imaginava ali, atrás de uma máquina de escrever, olha como que faz tempo, né? Sim. Nem computador era. Máquina de escrever para escrever sobre economia, política num jornal, para trabalhar numa Folha de São Paulo, no Estadão, coisa e tal. Eu não vi essa possibilidade de ser jornalista esportivo. E aí eu estudando no colegial, já pensando em prestar veterinária, eu tive um contato com um grande amigo, o Terence Paiva, que por muitos anos trabalhou aqui no Grupo Bandeirantes, na parte de esporte. E ele entrou na faculdade e eu acabei ficando ali 2, 3 anos esperando a oportunidade também não queria dar mais gastos para meus pais, queria
fazer veterinária numa faculdade que fosse a Unesp ou a USP, de preferência a Unesp, para justamente voltar para o interior, morar no interior, porque eu já estava na capital desde os 7 anos de idade. E aí eu falei, cara, eu vou... Depois de 2, 3 anos me enchendo muito o saco, o Terence falou, por que você não vai fazer jornalismo esportivo? Eu já tô como produtor do Gol Grande Momento do Futebol, com o Alexandre Santos aqui na Band. Aí o cara me abriu os olhos. Falei, pô, sabe de uma coisa, cara? Então eu vou trabalhar com isso, cara. Vou correr atrás. Aí no meio do ano eu já tinha uma FAAP para prestar, prestei para FAAP, passei, fiz 6 meses de faculdade, não tive mais contato com o Terence. Aí no final do ano a gente acabou se encontrando numa festa de final de ano da Band. Tinha o Vale Sport Bar, que era um bar do Luciano do Vale na Avenida Juscelino Kubitschek, no Itaim. E aí eu tava lá para visitar, porque era um bar temático, cheio de telão, camisas autografadas, era algo histórico para a época, isso em 94, em dezembro de 94. E aí eu, por coincidência, com os amigos lá, conhecendo o bar, encontrei com o Terence lá, porque estava tendo a festa de final de ano do Grupo Bandeirantes, do esporte da Band lá. E aí eu encontrei com ele, ainda brinquei com ele, falei assim, pô, o que precisa fazer para ter um estágio na TV Bandeirantes e tal, não sei o quê. Ele falou assim, já te falei, Buga, pá, você tem que fazer jornalismo, rádio e televisão, tal, você quer só veterinário? E eu falei assim, cara, eu tô fazendo faz 6 meses. Nossa. Cara, ele sentou na escada assim, que era um ambiente 2 andares, o cara sentou na escada e começou a se emocionar, ele falou, cara... Você tá realizando o sonho da minha vida, cara. Porque o cara passou o colegial inteiro me enchendo o saco pra eu fazer jornalismo esportivo. Ele me apontou um cara, ele falou assim, tá vendo aquele cara ali? Ele me pediu um estagiário ontem. E isso era tipo 23 de dezembro, final do ano de 94, assim, o cara me pediu um estagiário ontem, porque ia ser criado o Band Esporte, que era um programa de sábado que ia ter na Bandeirantes. E tinha o show do esporte no domingo. Ele falou, cara, eu vou falar com ele, acho que eu não vou nem abrir a vaga, meu. Eu vou falar pra ele trazer você pra te entrevistar. Tamanha confiança que tinha em você já. Tamanha confiança, porque sabia o quanto que eu era apaixonado por esporte, o quanto eu conhecia de todos os esportes. E cara, foi assim, meu. Foi... E o Terence ainda ia viajar para Minas naquela noite. Falou, cara, eu volto no começo da primeira semana de janeiro, o que você vai fazer? Eu falei, cara, eu vou estar viajando, eu vou estar na praia, mas eu te ligo. E aí não tinha celular, não tinha nada. Cara, eu tava com as malas, na primeira segunda-feira do ano, eu tava com as malas dentro do carro, ia pra praia. A hora que eu subo para me despedir da minha mãe, toco o telefone de casa. Minha mãe atende e fala assim, pra você, o Terence. Aí o Terence fala, e aí, Buga, quer trabalhar? Eu falei, lógico, vem aqui agora. Eu desci, tirei as malas do carro do amigo meu e falei assim, cara, não vou mais pra praia. O cara falou assim, por quê? Ele falou assim, pintou uma possibilidade de eu trabalhar na TV Bandeirantes. E aí ele falou, puta, beleza, tira as malas, levei as malas e falou assim, e eu não dirigia na época, eu vou te levar. Ele me trouxe de carona até aqui, cara. Era longe? Eu morava em Moema, tinha alguns belos minutos assim, tal. Veio pensando já. Já vim pensando, eu falei, cara, será que é isso mesmo, cara, tal? Será que tá... Pô... E aí tinha realmente a vaga, ainda só tinha o centro de custo do show do esporte. Eu, nos primeiros 2 meses, até ser criado o centro de custo para o Band Esporte, que ia ser um programa criado no sábado, aos sábados, o programa ia ser das meio-dia às 6 da tarde, que era um programa que começava com a parte de esporte, o Luciano Júnior e a Silvia Vinhas apresentando, e no final do programa, das 4 às 6, tinha o jogo do Campeonato Paulista. A transmissão do Paulistão na Band era no sábado, não era aos domingos. E aí terminava com a transmissão. E aí naquela segunda-feira mesmo, eu vim aqui, conversei com o RH, o Terence me apresentou todos os chefes, eu lembro de ser o José Roberto Maraston, o Zeca, que ia ser o diretor do programa no sábado. No domingo tinha o Flávio Fernandes, era o diretor principal do show do esporte, e a partir daí, cara, 30 anos de jornalismo. Pouco, né? Pouca coisa. Pouca coisa, 3 décadas aí, e sendo preparado
com a escola da Bandeirantes, né? Os primeiros 9 meses da minha trajetória, 9 meses de estágio aqui na Bandeirantes, fazendo de tudo, acompanhando o plantão de domingo na rádio aqui, com o pessoal de rádio escuta, para pegar os resultados, para levar para o pessoal do Show do Esporte. Eu lembro que os primeiros 2, 3 meses assim, de trabalho, uma insanidade, porque eu trabalhava todo sábado e domingo, trabalhava sábado para o Band Esporte e domingo para o Show do Esporte, então era uma coisa de quanto mais você aprendesse, melhor era, sabe? Sim. De você se apaixonar pelas coisas, assim. Eu nunca tive a ambição de trabalhar com... Eu já acompanhava a NBA desde 1988, mas fazia parte aqui, já produzia as coisas em relação às transmissões da NBA. Eu lembro do meu primeiro final de semana ter sido o All-Star de Phoenix em 95, no Arizona. Eu lembro de ter entrado aqui, por exemplo, na TV Bandeirantes num domingo, 8 da manhã, e ter saído 1 da manhã de segunda-feira, porque o All-Star era na madrugada, era o evento que ia fechar o Show do Esporte. E aí eu lembro de ter chegado muito cedo para poder preparar tudo o que tinha acontecido no Sábado das Estrelas, né? Porque no sábado à noite a Bandeirantes não transmitia ao vivo, trabalhei de enterradas, né? Campeonato de 3 pontos, aquelas coisas. E aí de eu chegar cedo, de pegar as fitas, de ir no arquivo, de ir com o editor para a ilha, e de ir aprendendo, cara, as coisas, de como funcionava, desde da parte de estagiário mesmo, desde produzir algo específico. Eu lembro da primeira matéria que eu escrevi, ainda para a transmissão, aprendendo e obviamente com toda a retaguarda dos editores de chefe de texto, sim. Que era o Fernando Fernandes, né, que está aqui até hoje. O Fernandinho foi um dos primeiros chefes. Eu lembro que o primeiro texto que eu escrevi foi sobre a volta da Mônica Seles, aquela tenista que tinha tomado uma facada, e quando ela foi retornar depois de 1 ano e meio sem jogar, a Band foi transmitir num sábado o retorno dela, e eu sempre gostei muito de tênis, e aí eles falam, pô, você manja de tênis, você acompanha tênis? Acompanho. Eu fui lá e escrevi um perfil dela pra gente rodar antes de começar a transmissão. E eu escrevi, o Fernandinho consertou, né, o texto, a gente deu para alguém gravar. Confesso que eu não lembro se foi a Silvia Vinhas que gravou, se foi o Luciano Júnior, mas foi alguém, o Marcelo Bianconi na época, alguém ligado à Band, né, aos repórteres, aos apresentadores da época. E eu lembro do meu primeiro texto escrito que foi para televisão, foi sobre o retorno da Mônica Seles, a tenista. E aí, para alguém que entende tanto de basquete como você, de esporte, na verdade, eu queria te perguntar o seguinte, pra gente entrar no modo Prime da Amazon aqui na tela da Band, das finais da NBA. Qual que é o diferencial do basquete? Por que você, um admirador de todos os esportes, escolheu o basquete para trabalhar? Cara, assim, eu tive o meu primeiro contato com basquete no início dos anos 80, eu devia ter uns 9, 10 anos de idade. Eu fui assistir um Mundial em que o Sírio tinha sido campeão do mundo no final dos anos 70, no Ibirapuera, um jogo histórico contra o Bosna Sarajevo. E aí, no início dos anos 80, o Esporte Clube Sírio aqui, né, aqui do aeroporto, próximo aqui da 23 de maio aqui, para quem é de São Paulo, cara, ia sediar de novo o Mundial. Era um Mundial de clubes com representantes de todas as partes. Você tinha o Asfa de Senegal, que era o campeão africano, você tinha Maccabi Tel Aviv e Real Madrid, os dois representantes europeus, você tinha um time, o Franca, a Francana era muito forte, sempre Francana e Sírio duelando o basquetebol nacional. Eu tive essa proximidade, né, por meu pai ter nascido em Batatais e eu ter morado em Ribeirão Preto, então eu conhecia a história, a paixão de Franca. Eu lembro que eu ia pra Franca quando eu tinha 5, 6 anos de idade, e os lixos em Franca, não sei se você teve a oportunidade de ir pra Franca, as lixeiras nas ruas em Franca são cestas de basquete. Olha só. Já faz o pessoal pra fazer um arremesso de jogar o papel no lixo, certinho, já treinando mecânica, treinando algo pro basquetebol. E a Francana do futebol era a referência no basquete, tanto que nessa época o uniforme era igual ao do time de futebol, que era um uniforme verde, né? Depois, com os patrocinadores, acabou ficando muito, muito azul inserido, né, na história do basquetebol francano. E eu morava próximo ao Esporte Clube Sírio aqui em São Paulo, que era o time realmente a ser batido, o time que tinha campeão do mundo. Tinha, no primeiro Mundial, teve Oscar, Marquinhos, Marcel, né? Então era um time extremamente forte, eram as duas referências no Brasil em relação a isso. E eu fui assistir uma rodada dupla na abertura da transmissão do campeonato. E aí o garotinho Ricardo Bugarelli, com 9, 10 anos de idade, eu devia ter 9 anos de idade, cara, vendo o basquete ao vivo pela primeira vez.
cara, eu me apaixonei, achei a dinâmica do jogo, acontece tudo ao mesmo tempo, tudo muito rápido. Uma outra coisa que me marcou depois na sequência, a família inteira é corintiana, com exceção da minha mãe, que é São Paulina, e o Corinthians, logo no início também dos anos 80, ele acaba montando um super time. O Corinthians foi base da seleção brasileira, bicampeão do mundo nos anos 60, junto com o Palmeiras, o Corinthians de Rosa Branca, de Vlamir, Amauri, o Biratã, e o Corinthians no início dos anos 80 também monta um super time. E eu comecei o meu pai ouvia, quando chegou em São Paulo com 17 anos de idade vindo de Batatais, ele ouvia os jogos do Corinthians no rádio. Então, quando o Corinthians começou a montar um super time, a gente começou, e morava próximo ali do ginásio Ibirapuera, a gente começou a frequentar os jogos, então unindo o útil ao agradável. A torcida do Corinthians, eu lembro que a Gaviões entrava nas arquibancadas do ginásio Ibirapuera, o time do Corinthians competitivo, e me chamou muito a atenção, vendo ao vivo assim, algo que... O jogo decidido, eu lembro de um Corinthians e Sírio, numa primeira rodada, ou Corinthians e Monte Líbano, numa primeira rodada de um quadrangular de Campeonato Paulista, o jogo já decidido, e o Camisassa, que era um argentino que jogou no Corinthians, ele matou uma bola do corner. Cara, o ginásio veio abaixo porque era uma bola que ia passar dos 100 pontos. Então, imagina que tava tipo 99 a 84, minuto final, jogo decidido, mas, cara, a vibração do ginásio por incentivar o time a continuar atacando e passar dos 100 pontos, foi algo que mexeu muito comigo, assim. Eu falei, cara, olha que maravilhoso que é o esporte, o jogo tá decidido, mas tem outras coisas acontecendo, né? E o basquete é muito legal por isso, porque, cara, não somente o cara que faz o gol, o cara que quer ser jogador de futebol, o cara, eu quero ser o artilheiro, eu também pensava disso. Também demorei a entender, depois que você se apaixona de verdade, você entra de cabeça no esporte, você sabe a importância que tem uma assistência, um rebote ofensivo, um bloqueio bem feito para proporcionar a infiltração, o espaço. Então, a partir do momento que você tem esse contato com um basquetebol de alto nível, cara, e eu num campeonato mundial, e vendo os caras grandes também, por isso que eu falei assim, eu nunca vou ser jogador, porque eu olhava pro meu pai e pra minha mãe, eu com 1,80 eu sou o mais alto da minha família. Então assim, cara, eu não vou crescer, eu não vou ser tão alto, né? Eu olhava pro meu pai e minha mãe, eu pequenininho, com 9 anos de idade, falei, e os caras pareciam maiores do que eles eram, na verdade, né? Com essa distância que tinha, né? Sim. Mas o esporte, eu costumo falar até hoje, se você for para um jogo de basquete, se for pra NBA, então mais ainda, porque a NBA eu acho que é uma outra realidade. É outro esporte. É um outro esporte, né? É entretenimento puro. Agora, se você não foi a um jogo de basquete, e se você assiste um jogo de basquete equilibrado, emocionante, cara, com as nuances, com tudo que acontece, é impossível o cara não se apaixonar pelo esporte. Sim. Então, assim, consumi muito vôlei, feminino, por exemplo, eu assistia muitos jogos de vôlei feminino, cheguei a assistir a seleção cubana masculina de vôlei, que no início dos anos 90 era um time extremamente forte, tinha um cara que pra mim foi um dos maiores jogadores da história do vôlei, chamado Joel Despain, camisa 4, que era um atacante de ponta, um absurdo. Cheguei aí a torneios de atletismo aqui no estádio Ibirapuera para ver corrida aí do homem mais rápido do mundo. Cheguei a trombar o Carl Lewis, que tem um multi-recordista de medalhas lá em Seul 88, no Shopping Ibirapuera em São Paulo, de ter o autógrafo do cara. Nossa. Então assim, o meu conhecimento e a minha paixão pelo esporte, ele era global. Geral, né? Mas a partir do momento que você entra em contato com o basquete, cara, de alto nível, em loco, com a emoção do que tudo acontece, e aí com o entendimento que você vai adquirindo com o passar do tempo, mesmo não demorando para vir a ser jornalista, né? Porque eu sou de 71, início dos anos 80, e eu começo a virar jornalista em 95, mesmo tendo esse gap, assim, a partir do momento que você ter esse contato, fica impossível não se apaixonar de fato. E aí, a gente tá falando de basquete aqui, e muita gente não entende as regras. Eu mesmo assisto, consumo, gosto muito, mas, por exemplo, o que é uma boa defesa no basquete? Eu sei que tem defesa por zona, defesa individual, sim, tem a regra dos 5, 3 segundos no garrafão, que só serve na NBA e na FIBA já é diferente. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho pro ouvinte da Bandeirantes, porque às vezes a gente gosta, o pessoal gosta, mas não entende exatamente das regras, das nuances do basquete. Futebol americano tá muito em moda no Brasil por isso, né? Porque é um negócio louco. É um negócio louco, é um jogo de estratégia, de ganho de território. E vou te falar, Buga. E é muita loucura, né, das regras, né? Eu vou te falar, eu entendo mais as regras da NFL do que do basquete, muitas vezes, na questão tática, entendeu? Porque no futebol tem essa questão tática do 4-4-2 e tal. No basquete também tem isso? Como é que é? Tem. Marcação 2-3, você tem box and one, que é um cara que você tem o Steph
Stephen Curry do outro lado, você precisa fazer uma marcação individualizada nele e os outros 4 caras flutuando. Então, assim, tem vários aspectos, assim, se a gente for falar de tudo que acontece no basquetebol, nós vamos ficar horas e horas aqui. Mas, assim, uma boa defesa é você forçar os erros do adversário, acho que é tirar o adversário dessa zona de conforto. O basquete acontece muito do pessoal criar vantagens, não somente numérica em transição, de você atacar com 4 contra 3, se você roubar uma bola no contra-ataque, acelerar e você ter uma vantagem numérica, mas também às vezes no 5 contra 5, que é o jogo mais cadenciado, que você está atacando com 5 jogadores, são 10, né, 5 de cada lado. É de você procurar, que os caras chamam de mismatches. Que são os mismatches? É de você colocar a bola, por exemplo, num cara grande sendo marcado por um cara menor. Com as trocas, com a movimentação das suas peças no ataque, de você criar a possibilidade, às vezes, de um bloqueio. E Stephen Curry ele é o maior arremessador da história, não somente por matar a bola de qualquer lugar da quadra, mas também por se movimentar e aproveitar muito bem os bloqueios que são feitos para ele, para proporcionar esse espaço livre para ele poder matar essa bola. Então, às vezes, tem muita criação de mismatch, que às vezes a bola demora a chegar para um cara que já tem vantagem, se posiciona dentro do garrafão, um cara maior, marcado por um cara mais baixo, mas não adianta nada ele criar essa vantagem se a bola não chega rapidamente. Então, assim, é uma conjuntura de fatores que você tem, que por isso que é uma coisa orquestrada coletivamente acima de tudo. É óbvio que você, para ser campeão, você precisa ter, eu costumo falar que você precisa ter uma estrela para você ser respeitado. Hoje você vai enfrentar o time de basquete aqui da Rádio Bandeirantes, tem o Capelanes. O Capelanes é um pivô que faz 30 pontos por jogo. Sim, mas as coisas precisam acontecer coordenadamente, coletivamente, para o Capelanes poder brilhar individualmente, por exemplo. Sim. Nem sei se o Capelanes, eu sei que o Capelanes é do Furacão, do Atlético Paranaense, nem sei. E alô, Capelanes, Curitiba tá precisando trazer um time, a capital precisa ter um time no NBB, né? Florianópolis precisa ter um time no NBB, Porto Alegre precisa ter um time no NBB, não adianta só o interior dos estados motivarem o basquetebol. Acho que tá faltando a capital e o Capelanes pode ajudar, quem sabe, o Furacão a criar esse projeto de basquete lá. E então, assim, existem muitos fatores. Então, assim, eu costumo falar que uma defesa muito forte é uma defesa que capitaliza e que força erros do adversário. Acho que não é só forçar os erros, é forçar os erros e capitalizar através dos erros. Aí você pode ser em transição para uma bandeja, uma cesta fácil, ou você colocar uma bola na mão de um cara que tem um aproveitamento muito bom num arremesso de 3 pontos. Então acho que são várias nuances, assim, não é somente em número de tocos, em número de roubos de bola, o time rouba muita bola, tem uma boa defesa. Não necessariamente, se o cara rouba a bola e não sabe o que fazer com a bola no ataque, se você não produzir, porque quer queira, quer não, a conta é básica, né, Gui? Bola ao cesto, quem fizer mais pontos. Isso. Só que os caras aprenderam com o passar do tempo que você, às vezes, não precisa fazer tanto ponto se você defender melhor. Sim. Então, assim, você pode fazer menos pontos e ganhar os jogos fazendo menos pontos. Eu acho que essa é a estrutura. E eu concordo e entendo totalmente quando você fala das dificuldades, porque a NBA ela tem regras diferentes, de 48 minutos, de 6 faltas para cada individual para ser eliminado. Você tem pedidos de tempos específicos. A regra do cilindro. Exatamente. Você tem a regra de você poder limpar o ar ou não. Você tem a área do semicírculo que foi... E algumas coisas foram ajustadas para as duas modalidades. Eu acho que seria interessante, e eu acho que a NBA nunca voltaria para 40 minutos, eu acho que seria interessante, eu torço para que haja uma igualdade. Uhum. Acho que isso seria ideal. Muito. Você percebe que a seleção profissional, quando vai jogar torneios internacionais no modo FIBA, né, com as regras da Federação Internacional, o time sofre em alguns aspectos, né? Justamente por conta de defesas, de marcação, zona. Antigamente você não poderia, era só uma marcação individual, agora você pode, tem os 3 segundos de ataque e de defesa na NBA, né? No modo FIBA não são as duas regras. Então acho que seria... O fator unificar esse tipo de regra seria bom para todo mundo. Ô, Buga, você, dessa regra dos 3 segundos, vamos tentar fazer uma metáfora aqui, uma comparação com o futebol. Seria mais ou menos como você poder recuar a bola pro goleiro e ele pegar na mão, por exemplo. Exato. Entendeu? Exato. Porque o cara pode ficar ali parado,
né? Exato, aí os 3 segundos dentro do garrafão, é. o cara, 3 segundos do garrafão. O que chama muito atenção na NBA é assim, se você for perceber, prestar atenção no jogo, cara, é algo que ele acontece, toda hora. Sim. Em alguns momentos são marcados. Eu acompanho muitos jogos da base aqui no Brasil também, e às vezes os caras marcam. Às vezes marca, assim, principalmente para a criançada, marca uma vez de cada lado para justamente ser uma coisa didática. O que não pode é o cara marcar uma vez só num momento decisivo do jogo, com o placar apertado. Algo que possa interferir no jogo. Isso que eu tenho cobrado muito da arbitragem aqui no Brasil. Eu acho, cara, que é uma coisa mais lúdica com as crianças de 12, 13 anos. Você tem que informar, você quer explicar a regra, existe, não pode ficar 3 segundos no garrafão, aqui, mulher, dormindo no garrafão, porque a bola vai chegar e aí é uma falha. Então, assim, é algo que tem que ser marcado, mostrado, ensinado, mas que não pode... Agora, na NBA, cara, a NBA, ela acontece muitas vezes e que às vezes o árbitro se cansa do cara toda hora ali, né, de meio que ficar naquela banheirona e falar assim, eu, por exemplo, no futebol, eu sou bem diferente, assim, eu tenho algumas ideias bem controversas em relação ao futebol. Eu, por exemplo, eu acabaria com impedimento. Eu acho que impedimento, cara, se o cara quer ficar na banheira lá, põe um zagueiro lá e... Entendi. Paciência. Cara, eu acho que é uma bobagem. Ou fazer uma regra de impedimento se for algo dentro da área. Né? Pô, esse impedimento milimétrico que agora tem com o VAR, sim, que o cara tá ali, com o corpo posicionado, projetado, isso no meio de campo, num contra-ataque. Cara, eu acho uma bobagem, cara. Cara, se o cara quer ficar impedido dormindo lá, cara, paciência. Né? Que você tenha uma defesa mais atenta para não permitir. Eu gostaria muito, eu acho que seria muito mais... o jogo ia ser muito mais fluido e assim... Cara, é o gol. Hoje a gente vê mais times jogando para não perder do que para ganhar. Eu acho em prol da defesa, né? Exatamente. Sim. Então, assim, até porque cortaria muitos dos problemas do VAR. Sim. Entendeu? O VAR interferiria muito menos, assim, seria algo mais pontual, numa falta com excesso de violência, assim, numa coisa mais pontual, num cartão amarelo que poderia vir a ser vermelho e coisa e tal. Sim. Então, assim, eu sou muito rígido, assim, eu gostaria de algumas mudanças. Eu sei que o futebol é mais quadradão, mas eu acho que seria uma regra bem em prol do futebol, cara, de ver mais 5-4, de ver mais jogos com vários gols. Ô, Buga, já que você falou em futebol, eu vou perguntar pra que time você torce, mas vamos esperar. Você pode revelar sim ou não? Lógico, Corinthians. Corinthians? Coringão? Nunca escondi, Corinthians, sempre. É o maior do Brasil? Ah, cara, eu vou te falar que eu vou te dar outra opinião polêmica. Eu acho que é a maior torcida. É a torcida mais ativa. Sim. O cara que é Corinthians é Corinthians. Entendeu? O cara que é Corinthians no Paraná, ele é Corinthians. Ele não é Corinthians e Atlético Paranaense. Sim. O cara que é Flamengo, que é Vasco, principalmente por conta das transmissões da TV aberta para o Nordeste, sempre fazendo o jogo da rede, e eu vivenciei isso aqui na Band e também na Record, o cara é ABC e é Flamengo. Entendeu? O cara é América do Rio Grande do Norte, o cara é CSA e é Flamengo. Terceirizado, né? O cara é, então assim, ativo, cara, apaixonado. Isso não quer dizer que as outras não sejam. Exato. Eu tenho muito respeito, por exemplo, pela torcida do Palmeiras. Eu acho que a rivalidade, ela vem assim, ela vem por conta disso. Não somente da dissidência dos caras que saíram, né, e foram fundar o Palmeiras, mas eu aprendi isso dentro de casa. A família inteira do meu pai no interior é palmeirense. E o meu pai é o único corintiano da família. E quando os 3 filhos nasceram, eu sou o caçula, o Rubens, o Marcelo e o Ricardo, ele não pressionou, ele falou assim, vocês podem torcer para quem vocês quiserem, tanto que a minha mãe é São Paulina, menos pro Palmeiras. A rivalidade, ela é inserida desde cedo. E assim, mas assim, a rivalidade ela acontece pelo respeito. Né? Então eu respeito muito a torcida do Palmeiras, porque eu acho que ela é sanguínea, ela é apaixonada como a do Corinthians. E eu acho que por isso que pode ter esse clima de amor e ódio, assim. É porque é o respeito, é o temor, e é assim, cara, a gente tem que estar por cima, eles têm que estar por baixo, e entendeu? dentro de campo também. Dentro de campo também. Acho assim, o equilíbrio histórico dos confrontos é muito grande. E assim, né? uma coisa que acho que com o passar do tempo, o palmeirense também acho que pegou muito do corintiano. O Corinthians, assim, eu costumo falar que o Corinthians tem alguns ídolos, um Ezequiel, um Wilson Mano, o Corinthians tem muitos jogadores
que o torcedor se identificava pelos caras respeitarem e saberem o que é Corinthians. Exato. E com o passar do tempo, cara, o Palmeiras foi adquirindo isso também. Sim. Acho que a partir do momento que os jogadores respeitaram a instituição Palmeiras, jogaram com mais entrega, os caras independentes, óbvio que se o cara for um cara extremamente qualificado, né, você tem ali qualidade individual de um Estevão, de um Dudu, Rafael Veiga, né? de um Dudu, você tem um craque, pô, você tem Neto, você tem Sócrates, você tem jogadores refinados. Óbvio que isso vai te levar pro céu. Claro. Mas a partir do momento que o cara tá lá dando carrinho, honrando, o cara batendo no peito, vibrando, né? Eu acho que isso é algo que vale muito é muito em consideração pros dois torcedores. Cara, eu tive num jogo do Flamengo recente na Copa do Brasil, um Flamengo e Palmeiras. A torcida do Flamengo, ela é maravilhosa, é algo que joga junto, que Sim. pressiona. Cara, eu tenho um respeito pela torcida do Atlético. Aí eu vou puxar a sardinha aqui para mais um companheiro aqui do grupo, que é o Neto, que é o craque Neto, nas quartas de final de 90, 2-1 pro Corinthians no Pacaembu, de virada, 2 gols do Neto. O Galo, quando faz 1-0 e a torcida no Pacaembu visitante ficava naquele cantinho. Né? Eu não sei que time que você torce, mas a torcida ficava no cantinho. Perto do tobogã ali. Perto do tobogã. E a torcida do Galo, naquele cantinho, ela fez um barulho proporcional ao que a torcida do Corinthians fazia no restante Que legal. do arco do Pacaembu. Então a torcida do Galo é uma torcida que eu tenho um respeito gigantesco. Massa, né? Massa, torcida de massa, assim, torcida apaixonada, e acho que é muito legal. Assisti um Galo e Cruzeiro uma vez no Mineirão, contei essa história outro dia lá no Prime. Cara, eu passei o jogo inteiro arrepiado. Era o Mineirão antigo, brasileiro de 1996, 2-1 pro Cruzeiro. Eu vi o gol, estádio dividido. Eu vi um gol de cada lado, pelo menos, né? O Cruzeiro venceu. E eu passei o jogo inteiro. Eu lembro que eu fazia o jogo pela ESPN e o Milton Leite narrando, e eu fazia assim pro Milton Leite. Eu passei 90 minutos arrepiado pelo envolvimento das torcidas. Queria muito assistir um Grenal, por exemplo. Nossa, que eu acho também. que... E agora sim, agora tá diferente, porque a torcida tem, né, ainda lá tem torcida conjunta, mas é tipo 90-10, né, 90% 10. Eu queria ter vivido uma experiência de um Grenal tipo 60-40, assim, com um pouco mais de torcida do mandante, num Olímpico antigo e num Beira-Rio antigo, para ter uma ideia dessa vibração, assim. Mas é a emoção que eu senti nesse Mineirão, cara, assim, ininterrupta. 90 minutos arrepiado, e eu apontava pro Milton, e o Milton Leite na narração, é de arrepiar o Mineirão, e o Milton, cara, narrando, e você do lado, eu era coordenador de cabine, cara, vendo a narração do cara, a emoção, o que tava envolvendo o jogo, um jogo de segundo turno de Campeonato Brasileiro, um jogo importante para as duas equipes, o estádio dividido, e ver um gol do Galo, e a reação da torcida do Cruzeiro, e ver um gol do Cruzeiro e a reação da torcida do Galo, cara, foi algo que mexeu muito comigo. Isso em 96, hein, cara? Olha, mas assim, não é pra menos, né? Um clássico desse tamanho. E aí, Buga, eu queria fazer duas em uma aqui. Primeiro, qual foi o jogo como corintiano que você mais se emocionou? Estando no estádio, estando em casa, onde quer que você estivesse no momento. E a outra é o seguinte, eu tenho a impressão, tá? E aí eu queria dividir isso com você, de que na NBA, fazendo esse paralelo de novo, os técnicos trabalham muito mais os jogadores. O que eu quero dizer com isso? Já ouvi você mesmo falando, pô, o cara chega com uma mecânica de arremesso meio ruim, o rebote não é tão bom, a defesa não é tão boa e o cara melhora. Você vê que é perceptível, ele melhora. No futebol, eu pelo menos sinto que isso não acontece. Muitas vezes o jogador chega lá, não sabe chutar com as duas pernas e nunca aprende, por exemplo. Vem com alguns vícios e não muda. Não muda. Você acha que isso realmente acontece? Acontece, mas eu acho que não é só o treinador, eu acho que é o grupo de assistentes. Eu acho que o fato de o cara... me parece que os assistentes ao lado do treinador no basquete, os caras são mais atuantes. Isso. São mais ouvidos. E tem um assistente de defesa, tem um assistente de ataque. Aí você tem também, hoje em dia, além de todo o arsenal que o time te proporciona, você tem treinador, às vezes, de pivô. O Thiago Splitter, ele trabalhou no Houston Rockets e no Brooklyn Nets, ele trabalhava especificamente com os pivôs. Então, o Thiago, que foi o primeiro brasileiro campeão da NBA, um cara extremamente competente na posição 5, na posição de pivô, desde a Europa até chegar no San Antonio Spurs e ser campeão. Então, assim, eu acho que existe um trabalho mais específico. Hoje é óbvio que já tem alguns times com um cara aqui com mais experiência em atacantes, trabalhar com o pessoal de meio de campo, né, de defender mais, de roubar mais bolas, de tentar conter mais os adversários, mas acho que no basquete, acho que pelo dinamismo do jogo também, acho que fica mais fácil, e também do cara ajustar alguma coisa,
percebo aqui que você tá soltando a bola muito lá em cima, ou você tem uma mecânica aqui, um ajuste. Os próprios jogadores com quem a gente já teve contato, eu lembro do Oscar, sempre conta uma história, né, do cara de pega o arremesso e fala assim, pô, mas daqui você não tá arremessando, né, você não tá vendo, né, você tá com a sua mão, põe a mão mais pro lado, e aí tem alguns ajustes, pequenos ajustes que fazem a diferença. Já existiram casos do cara ter que mudar um arremesso, às vezes por conta de lesão, aconteceu isso com o Markel Fultz, que foi um ex-número 1 do draft, e depois acabou se perdendo, né, por um problema no cotovelo, ele teve que reajustar, reaprender a fazer o arremesso e nunca encontrou depois uma regularidade. Aqui no Brasil também teve casos de caras querem mudar ou querer mudar a mecânica do arremesso e de não ser eficiente da mesma maneira e acabar esquecendo o arremesso anterior que fazia. Então, assim, existem muitas coisas em relação a isso. Em relação ao Corinthians, cara, eu vou guardar com muito carinho. E eu costumo falar, você fala assim, Buga, você lembra muita coisa do dia? Cara, eu lembro de entrar no estádio, eu lembro de ir pro estádio e lembro da entrada em campo e depois, obviamente, com o passar do tempo, olhando várias vezes os gols pela internet, é algo que vai me marcar. Eu acho que o primeiro contato sempre vai ser mais impressionante. Eu faço aniversário em outubro e naquela época você só podia entrar no estádio a partir dos 5 anos de idade acompanhado dos pais. Hoje eu não sei como funciona, se você tem 3 anos de idade, se você for com o pai, a gente vê uns nenezinhos às vezes em estádio, né, até com um fone de ouvido, é capaz de entrar até menor de idade acompanhado do pai. Naquela época era com 5 anos. Eu tinha acabado de fazer 5 anos de idade no início de outubro, e no final de outubro de 76, o Corinthians enfrenta o Inter de Porto Alegre no segundo turno, uma sequência que o Corinthians precisava ganhar, o Corinthians na fila, né, o Corinthians que vai ser campeão em 77 com o gol do Basílio. E aí eu lembro que o meu pai ia visitar um amigo dele próximo ao estádio do Morumbi, naquele domingo. E é um jogo muito, muito histórico, cara. Por quê? Porque era o Corinthians tentando reagir para chegar à fase final, para enfrentar o Fluminense na história da invasão e depois enfrentar o Inter em jogo único lá no Beira-Rio e perdeu o título de 76. E o jogo marcado para as 4 da tarde. E a gente estava passando por volta de 11 da manhã, próximo ao Morumbi, que meu pai ia entregar um negócio na casa de um amigo dele. E tava meu pai e minha mãe na frente, e eu e meus 2 irmãos atrás no carro. O meu irmão é de 64, o outro de 67 e eu de 71. Então eu tinha 5 anos, tinha acabado de fazer 5 anos de idade. O meu pai, quando passou próximo ao estádio, ele falou pra minha mãe, Dona Cila, poxa, tem jogo do Corinthians, vamos levar o Ricardo, que ele nunca foi no estádio? E ela, São Paulina, falou assim, putz, vamos. Mas não tinha noção que ia lotar, que ia ser um jogo que tinha essa... Acho que meu pai não tinha essa noção, essa dimensão. E aí a gente deixou a coisa lá, voltamos, compramos os ingressos e o portão abriu 1 da tarde. Cara, quem é da época vai lembrar. O jogo, às 4 da tarde, teve um público maior acho que foi o maior público que eu vi na minha vida. Eu tive em jogo mais de 120 mil pessoas. E o jogo passou para 5 da tarde para poder ser transmitido também para São Paulo. Porque o jogo não ia ter transmissão. Sim, entendi. E aí o jogo adiaram, imagina você, todo mundo, estádio cheio, e adiar por 1 hora o jogo, para o jogo começar às 5, para poder vazar para São Paulo também a transmissão. Até para dar tempo, na época das câmeras, de colocarem mais câmeras, de liberarem o sinal e de realmente ter todos os ingressos vendidos. Porque não era comum o jogo na cidade vazar para a própria cidade. Só que como teve todos os ingressos vendidos e o Corinthians na fila, desde 54 sem título e tal, era um jogo importante. Cara, nesse jogo, se você for resgatar aí na memória Band, tem um gol do Falcão no segundo tempo, o Corinthians ganha de 2-1, o Corinthians faz 2-0 com 10 minutos, um gol do Geraldão e um gol do Russo, e aos 35 do segundo tempo o Falcão faz um golaço, que acho que é o gol mais bonito. Você vai falar, você lembra no dia, Buga? Não lembro. Mas você viu depois? Eu vi depois, eu acho que é o gol mais bonito que aconteceu comigo no estádio. Sim. E cara, é o primeiro momento. Eu lembro do papel picado, do papel higiênico sendo jogado. Cara, 125 mil pessoas no estádio. E é algo que foi muito legal, assim. Depois eu lembro de ter assistido sentado no chão, na sala da minha casa, a invasão do Maracanã, mas sem saber da proporção. E depois de ter visto o título perdido lá, 2-0 no Beira-Rio, o título do Inter, campeão de 76, o Inter da Renata Fã. Então, assim, acho que esse jogo, ele me abre as portas pro futebol. Como eu tenho esse carinho pelo basquete,
mesmo não sendo um jogo tão importante, mas aquela memória afetiva Dos 100 pontos. de passar dos 100 pontos e daquele Mundial, de assistir um Real Madrid, Universidade de Clemson e Asfa de Senegal e Maccabi Tel Aviv, aquela primeira rodada dupla, o primeiro contato, eu acho que é inesquecível. Agora, tem outros momentos, assim, de emoção, assim, de ver a emoção do meu pai. A primeira vez que eu levei meu pai agora pra Arena, ver a emoção dele, um cara que veio com 17 anos do interior, um cara que vendia laranja no interior, um cara que fez de tudo para sustentar a família e esperou a vida inteira para o Corinthians ter um estádio cara, de querer levá-lo de trem, porque foi de trem que ele veio do interior para São Paulo, e de fazer essa experiência de pegar o trem na Luz, de ir até Itaquera, e de descer, ir a pé, e de ir no meio do povo, de ir na arquibancada, de assistir o jogo com ele, de fazer esse resgate. Cara, o gol do Paulinho é emocionante. O gol do Betão no ano que o Corinthians cai. O Corinthians, quando vence o São Paulo no segundo turno, que o Betão cai em lágrimas. O Corinthians está jogando de camisa preta. O Corinthians devia estar uns 2, 3 anos sem ganhar do São Paulo numa seca contra o São Paulo. E eu ainda brinquei com os amigos na redação da TV Record, na época que eu trabalhava. Eu falei assim: eu prefiro ganhar do São Paulo e cair para a segunda divisão do que não ganhar do São Paulo. Visionário aí. E aí, quando o Betão faz o gol e ganha, o Corinthians ganha, eu lembro de chorar de emoção, porque eu só choro de alegria, de chorar de emoção e de ligar para um amigo meu, que faz parte do Grupo Band, que é o Marcelo Rosenberg, e ele fala assim: Rosema, nós vamos cair. Mas ele falou assim: porra, Buga, não fala isso. Ele falou assim: nós vamos cair porque nós ganhamos do São Paulo. São Paulo foi campeão brasileiro, Corinthians com o gol do Betão, eu tinha certeza que a gente ia cair. E no dia seguinte, eu nunca tinha tido uma camisa preta listrada do Corinthians, eu sempre tive as brancas. Até para poder pegar o autógrafo, tem o autógrafo do Neto, do Rivelino, do Casagrande, dos caras com quem eu trabalhei. E eu falei assim, no dia seguinte eu fui comprar uma camisa preta, porque eu falei assim: cara, essa é a camisa que nós vamos ser rebaixados, porque é o gol da vitória, o Corinthians 1-0 no Morumbi, gol do Betão no finalzinho do jogo. Sensacional. Então, assim, algumas histórias assim, bem marcantes, independente se é vitória ou se é derrota. Eu acho que é algo que mexe muito com a emoção do torcedor, assim. E ver o Betão, o cara da base, o cara do terrão chorando daquela maneira, cara, isso acaba mexendo muito comigo, por exemplo. Buga, você estava falando sobre torcidas nos estádios. Diz que nunca foi a um Grenal, até comentou sobre a questão de que lá há duas torcidas, né? O que não acontece aqui em São Paulo. Eu queria te perguntar em relação a isso, já que a gente tá falando de futebol. Você é a favor ou contra essa proibição dos visitantes aqui no estado de São Paulo? Cara, eu sou contra, mas a gente sabe que a violência ela tomou conta dos estádios, né? Principalmente das torcidas organizadas, e isso acaba preocupando, né? Eu lembro que uma história, por exemplo, a minha mãe, ela sempre teve muito medo de eu ir em estádio, eu sempre fui muito em estádio. Depois que você entra no ramo, né, você tem credencial, você acaba... E eu consumia bastante o futebol, eu não ia somente nos jogos do Corinthians. Então eu lembro de assistir, se tinha algum time jogando muito bem, eu ia lá para assistir o jogo de futebol. Cheguei a assistir São Paulo e Palmeiras, né? Cheguei aí ao Morumbi para assistir um Rio-São Paulo, eu lembro para ver o Romário jogar em loco, né, pelo Flamengo contra o São Paulo e contra o Santos. Então, assim, eu sempre gostei muito de futebol. Agora, eu entendo, e a preocupação dela era tipo: filho, para de ir em estádio, tá muito violento, eu fico preocupada, né? Então, aquela preocupação de mãe é natural, com tantos exemplos que nós tivemos, né, de violência, de famílias afetadas, com mortes, nada pode levar a uma morte ao futebol. Acho que a gente tem que respeitar, né, o adversário. Não é porque o cara pensa diferente, o que torce para alguma outra agremiação, tem uma camisa diferente da sua, né, que isso possa levar a algo tão violento, tão drástico, acarretar mortes e tragédias familiares. Então, e eu lembro que essa preocupação ela é tão grande, e que a minha mãe ela acabou torcendo pro Corinthians na Libertadores, porque eu falei assim pra minha mãe: olha, se o Corinthians for campeão da Libertadores, nunca mais eu vou em estádio. E a minha mãe torceu pro Corinthians ser campeão da Libertadores naquele ano, do título invicto, dos gols do Emerson Sheik, para justamente eu não ter mais em estádio, para ela não ter mais essa preocupação, né? Então, assim, cara, isso eu imagino que deva passar na cabeça de todo mundo. Graças a Deus, os meus filhos não são apaixonados, não são fanáticos. Nunca levei eles aos estádios, eu levei a jogos de basquetebol, sim.
Mas, assim, eu entendo, mas perde, assim, o brilho. Eu era da época do Morumbi, Dividido, né? Dividido, de você com a cordinha e ganhando mais espaço. E, obviamente, eu, corintiano, me deliciava, porque a torcida do Corinthians sempre era a maioria, né? Maior número, o maior contingente em relação a São Paulo e Palmeiras. Então, acho que perde um pouco, assim, mas... Infelizmente, acho que o brasileiro não está mais preparado e a gente sofre bastante aqui em São Paulo, né? E o norte-americano tá preparado para isso? Porque a gente vê essa divisão de torcidas em todas as arenas lá nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, agora no playoff, na final mesmo, se eu não tô enganado. Não, na final da Conferência Leste entre Knicks e Pacers, teve até um episódio ali de um torcedor que foi hostilizado na saída, não teve? Teve, mas acho que ali era um jogo que não tinha nem Indiana envolvido, né? Era Boston e Nova York, que era mais uma provocação, né? O New York Knicks tinha passado. Cara, isso tem preocupado, assim, porque não tem separação de torcida, todo mundo junto. E nunca existiu essa rivalidade, essa briga, só com o passar do tempo aqui, os últimos anos eu lembro de algo mais sério acontecendo nas séries entre Denver e Phoenix, de provocação, e aí sim, alguém não suportar esse lado de provocação, de encheção, justamente, e o cara acaba perdendo a cabeça. Também a gente não sabe, né? Às vezes o cara tomou alguma coisa a mais, né? Cada um vai ter uma reação, não dá pra achar. Agora, o que acontece lá é que os caras são punidos. Os caras encontram os torcedores e os caras deixam de ir em estádio. Sim. Acho que isso tinha que acontecer. Eu acho que se existe uma punição severa, verdadeira, confiável, eu acho que a gente poderia ter esse retorno dos torcedores, né? Preocupa sim, sem dúvida, tem aumentado as brigas, os entreveros nas arquibancadas, né? Mas 99% ali é um xingamento aqui ou ali, a chegar a vias de fato... É uma situação extrema que raramente vai acontecer. Agora, o problema é que a torcida uniformizada ela não vai somente com as torcidas entram armadas. Aí você não tem controle da polícia, você não tem, ou se tem um controle, não tem um controle como deveria ser feito. Então você tem bombas, você tem armas, você tem facas. Quantas vezes, né, você já ouviu falar de torcedores armados com facas, com algumas coisas dentro lembro daqueles bambus que levavam as bandeiras. Então, assim, cara, o cara que já vai preparado dessa maneira, o cara não é um torcedor. Sim. Né? Aí isso pesa bastante. E acontece fora dos estádios também, nas Exato, avenidas. Não é somente dentro do estádio. Os caras hoje, se quiserem brigar, eles marcam um ponto de encontro e vão brigar antes mesmo do jogo acontecer. Né? Hoje você corre um risco de ir assistir um São Paulo e Palmeiras, né, no Allianz, ali na região das Perdizes, da Pompeia, e de você estar no dia anterior, se o Corinthians ganhou um jogo e você tá voltando para sua casa com a camisa do Corinthians, você corre um risco de trombar com a torcida e ser hostilizado. Se o cara pedir para você tirar só a camisa, você tá no lucro. Às vezes você tira a camisa, os caras botam fogo na camisa ou até mesmo te agridem porque você tá com a camisa de um outro time que não tá nem envolvido com a partida. Então, assim, cara, eu acho que é mais culpa do brasileiro em geral e é uma pena, cara, que a gente não consiga ter uma educação de verdade, né? Eu acho que a política, os problemas políticos, eles extrapolam e acabam reverberando no esporte. E o futebol aqui em São Paulo, acho que tomou uma proporção. E a gente vê isso acontecendo. Aconteceu recente em Recife, Santa Cruz Esporte. Acontece em qualquer grande clássico, assim. Eu acho que tá faltando um pouquinho de humanização, assim, podemos dizer assim, das pessoas, né? Acho que é uma pena, cara. Você já ou sofreu, ou viu alguém sofrer algum tipo de agressão na saída do estádio? Já, várias vezes. Esteve presente numa confusão ali, tentou se correr. Deixei de apanhar uma vez num jogo do Corinthians. Cara, era Corinthians e... Deixa eu pensar, acho que era Corinthians e Boca. Corinthians e Boca Libertadores, que o Corinthians perde. É uma série que o Guinei vai muito mal. O Guinei 91. O Corinthians perde lá em La Bombonera e aqui é um jogo em que o Vicente Matheus, porque o Corinthians precisava ganhar por gols de diferença, e o Vicente Matheus, ele acaba o jogo indo pro Morumbi e ele faz uma promoção. Não confiando no torcedor do Corinthians, ele faz um ingresso mais barato. Cara, e o Morumbi superlota, e na hora de ir embora do estádio,
eu lembro de trombar com parte de uma torcida organizada e eu tava voltando pra casa, eu e 4 amigos, alguma coisa assim do gênero, e de a gente trombar com uma torcida uniformizada do Corinthians e a gente tava de moletom, fazia frio e tal, e dos caras falam assim, pô... E aí, fazer uma provocada, porque a gente tava com a cara séria, mas a gente tava andando, voltando para casa, que era muito tarde, né? Aquela história de não tinha metrô aqui na época, aqui próximo, né? Você tinha as lotações, você tinha que às vezes, para pegar um ônibus mais vazio, você andava bastante até, né, as avenidas próximas aqui, onde saía o maior número de ônibus, e de os caras desafiarem a gente. Pô, aí eu cheguei de falar para um dos caras, meu, você tá vendo eu feliz com a eliminação do Corinthians? Eu sou mais corintiano que você, cara. Aí, pronto. Eu tive que provar pro cara que eu não era que eu era mais corintiano que ele, senão eu ia apanhar. Sim. E aí o cara refugou. Ah, é? Eu só não apanhei porque eu provei pro cara que eu era mais corintiano. Ou seja, se eu tivesse torcendo pra um outro time, ou se eu estivesse passando na rua ali, por acaso, morasse próximo aqui à região do estádio, Sim. eu teria apanhado. Se eu não tivesse provado que eu seria... Eu teria apanhado da minha própria torcida. Então, assim, é algo que assusta, né, cara? Porque não é todo mundo que tem esse tipo de reação. Já tive amigos, por exemplo, eu tenho um grande amigo, o Carlão, uma vez ele voltando de um jogo num Corinthians e São Paulo, até aquele gol que o Neto faz de falta no meio da rua, 1-1, um domingo à noite, e ele vem com um amigo São Paulino, e eles vêm de metrô, vêm pro estádio, o amigo vai pra arquibancada do São Paulo e ele vai pra arquibancada do Corinthians. E eles combinam de se encontrar fora do estádio depois do jogo, porque eles moravam no mesmo prédio. E eles estão voltando pra casa e dentro do metrô, em Anhangabaú, esse amigo dele tá com uma blusa, porque fazia frio, e tava com a camisa do São Paulo por baixo. E esse amigo meu não tinha a camisa do Corinthians. E aí vem parte da torcida organizada do Corinthians, vê os dois parados esperando o metrô, e os caras falam aí, seu São Paulino e tal, e esse amigo dele se assustou. E o cara falou, levanta essa blusa aí que eu tenho certeza que tá com a camisa do São Paulo. E esse cara tava com a camisa do São Paulo, levantou a blusa. Um amigo meu que era corintiano, ele não conseguiu provar que ele era corintiano. Ele apanhou junto, cara. Ah, é? E aí ele conseguiu correr pra chegar até o SSO, aquelas cabines de proteção das seguranças do metrô, pra apanhar menos. Olha isso. Então, assim, cara, ele apanhou da própria torcida uniformizada. Então, quando a gente chega... Isso nós estamos falando de 90 e pouquinho, cara. É o Neto jogando no Corinthians. Sim. Então, assim, cara, olha pra quanto tempo que a gente tá indo pro passado e as coisas não evoluíram até hoje. Não mudam. Ou só pioram, né, Guilherme? Isso que é o pior. Você sabe, Buga, que eu fui recentemente, em fevereiro de 2025, a um Flamengo e Botafogo no Maracanã. E sou de São Paulo, tenho um time aqui em São Paulo, não tô acostumado com o que eu vi lá. Torcida misturada mesmo. Claro, tinha o setor norte ali do Maracanã, sim, que é o povão e tal. E, cara, no metrô, eu ali com a minha namorada também, e eu vendo assim, flamenguista e botafoguense, eu olhei pra ela e falei, cara, como assim? Os caras estão juntos aqui em São Paulo, e estão juntos. E aí sai do metrô, pessoal passando, cada um pro seu setor e tal, e a família, Buga, a família, o pai flamenguista, a mãe botafoguense, um filho botafoguense, outro flamenguista, olha isso. E é uma utopia pra nós aqui em São Paulo. Pra nós em São Paulo é uma utopia. Né? Isso porque a gente tá falando de uma cidade, de um estado como o Rio de Janeiro que sofre muito com a violência. Já vi episódios aqui, tipo assim, do último vagão do metrô, de às vezes você combinar de vir pro metrô, pro Pacaembu na época. Pô, vamos se encontrar no último vagão. Então o último vagão normalmente, dependendo do horário, só de corintiano indo pro Pacaembu. E aí eu lembro uma vez que no último vagão tinha um cara que acho que é a camisa do Santos. Cara, ele não apanhou na época, mas ele foi aloprado. Porque assim, não era torcida organizada, eram corintianos brincando. E ô, Santista, a situação tá ruim, né? Pô, não sei o quê. Saudável, mas mesmo assim é uma coisa intimidadora. Uma coisa são 2 corintianos contra um Santista, você brincar, pô, você não ganha um clássico, você nunca ganhou na arena, uma coisa. A outra são 30 pessoas, assim, ô, Santista, o cara pode se sentir intimidado. Porque assim... O cara individual, o cara tá tranquilo. O cara no meio de um grupo, o cara se torna grande. O cara fica poderoso. O cara deixa de ser covarde. O cara fica corajoso. E aí, um corajoso que ameaça dar um tapa,
o restante pode seguir adiante e fazer a mesma coisa. Você tem toda Então, razão. assim, então é uma situação, cara, que você não deseja nem pra você, nem ver o contrário acontecendo. Você fala assim, cara, deixa o cara lá, não tem nada a ver. Só porque o cara tá voltando pra casa, cara, às vezes foi a camisa mais fácil que tava na gaveta do cara que o cara botou pra voltar pra casa. Ou o cara às vezes voltou de uma pelada com os amigos e foi lá jogar com a camisa do Santos. Cara, eu uma vez, até voltando na história, Corinthians Internacional, é muito legal que as histórias elas vão e voltam. E é legal porque craque Neto, Renata Fã. Cara, eu com o Terence, na época do colegial, a gente, cada classe representava um time. Teve um ano que eu joguei de Internacional. Então, assim, cara, o que tem a ver? Eu botar a camisa do Internacional foi só porque era o time do meu colegial. Sim. O meu time era o Internacional. Então, eu lembro de ter ido no Brás, de ter comprado uma camisa do Inter e ter botado o nome nas costas, de ter feito cada um seu número, tal, de falar, você quer jogar com qual número? Cada um tem a superstição, vou jogar com a 18. E era futsal, por exemplo. Então, assim, cara, você imagina se o cara tá jogando com a camisa do Santos num campeonato interno de um clube dele, e o cara tá voltando pra casa de metrô, e o cara dá de cara com a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, e o cara é ameaçado, ou o cara... Às vezes o cara nem santista o cara tá só com a camisa do time que ele usou pra poder representar um campeonato, como acontece. Você vai no Esporte Clube Pinheiro, você tem lá o campeonato interno, tem o PSG contra a Arsenal. Né, você entendeu? Tem assim os times, e hoje em dia os caras usam mais os times estrangeiros justamente pra não ter esse problema. Porque às vezes vai pegar um cara mais fanático, eu não vou botar a camisa do Palmeiras pra jogar. Por exemplo, eu não joguei futsal profissional na base porque eu ia jogar pelo Palmeiras. Eu cheguei a ser apresentado pelo Palmeiras, mas a rivalidade na minha casa era tão grande que eu falei assim, o dia que eu fui pro primeiro treino, eu virei para um amigo meu que tinha me convidado, que é o Luciano Iberê, ele era o goleiro do time, isso eu na segunda série primária, eu virei e falei para ele, cara, não vou, cara, eu não tenho condição de botar a camisa do Palmeiras. Decisão sua. Decisão minha. Decisão sua. minha, assim. Mas era uma coisa meio condicionada, assim. Não que era pressionada, o meu pai nunca falou isso, não vá vestir... Ele falou, você pode torcer pra qualquer um, menos pro Palmeiras. Mas, por exemplo, eu evitava usar verde. Eu lembro de ter ido num Corinthians e Guarani, num domingo de manhã no Morumbi, no final dos anos 70, início dos anos 80, em que a minha mãe botou uma camisa verde, legalzinha, bonitinha, assim, de criança, eu com 8, 9 anos, devia ser final dos anos 70, e eu falei assim, mãe, eu não vou porque o Guarani é verde. Os caras vão achar na arquibancada que eu torço pro Guarani. Filho, mas a gente vai almoçar, o jogo 11 da manhã, 1 da tarde, a gente vai depois num restaurante legal que o teu pai quer te levar. Então eu queria ir com uma blusinha melhorzinha. Sim. Só que ela era verde água. Não era nem o verde do Guarani. Então, assim, eu com 8 anos, 7, 8 anos, eu já tinha essa preocupação, cara. Assim, de rivalidade, de saber as cores dos outros times e falar assim, pô, de verde não vou. Posso ir de azul, posso ir de qualquer... posso ir de qualquer outra cor, mas de verde eu não iria. Você entendeu? E é uma pressão inconsciente, né? Muitas vezes. Você cresce com isso, não sabe quando aprende, mas quando vai perceber, já tá fazendo. Como eu já vi também, uma vez, caras, torcedores... O meu pai ficou muitos anos sem ir em estádio, porque eu lembro de ter ido com ele num Corinthians e Guarani, e chegou um cara uma vez, no meio da arquibancada no Pacaembu, o cara chegou de camiseta verde. E aí a torcida fez o cara tirar... Queimaram a camisa do cara e o cara voltou sem camiseta pra casa. E o meu pai achou essa uma cena lamentável. Ele falou assim, cara, eu não venho mais, porque deixa de ser uma coisa saudável. Você vai lá, você para o carro, você compra um amendoim, compra um sorvete pro filho, vai lá, se diverte, sai um pouco, esquece os problemas do dia a dia, e você vai lá pra se divertir, e você vê uma cena dessa, você fala assim, cara, não é um ambiente legal, eu vou me ausentar. E aí a rivalidade, eu falei, pô, pai, que isso agora? Eu com 16, 17 anos, cara, adolescente, querendo ir em todos os jogos possíveis, fala assim, vou deixar de ir e tal, mas toma cuidado, eu não vou. E assim, o primeiro título do Brasileiro de 90, por exemplo, eu não vi a hora de chegar em casa e de abraçar meu pai, porque eu queria que meu pai tivesse ido comigo para ver o gol do Tupanzinho, e ele não foi. Não foi. Por quê? Porque ele preferiu ficar em casa com medo de violência e para ficar em casa com a minha mãe, que era São Paulina. Ele falou assim, eu não vou levar... Porque antigamente, a gente só ia em Corinthians e São Paulo, para minha mãe poder ir. Então, a família inteira, a gente foi muito. 79, 80, 81, a gente só ia em Corinthians e São Paulo ou Corinthians e times menores. Então, eu lembro de ter ido Corinthians e Vila Nova de Goiás no Pacaembu, Corinthians e Marília no Pacaembu, Corinthians e Dom Bosco do Mato Grosso no Pacaembu. Então, a gente ou é assim, com times menores de outros estados, para não ter problema, para não ter choque de torcida.
torcida, essas coisas. Ou Corinthians e São Paulo pra minha mãe ir. Ou São Paulo e Juventus, São Paulo e Francana. A gente ia com São Paulo também pra poder ir. Sim. Aí eu, apaixonado por esporte, ia pra acompanhar minha mãe, assistir o São Paulo. Que era um timaço Que também, era um né? timaço e acompanhava o São Paulo e ver o time da minha mãe, você entendeu? Então, Sim. assim, acompanhar a minha mãe, porque a minha mãe era fanática pro esporte. Eu acho que eu já falei isso até nas Legal. transmissões da Casa TV, o fanatismo que eu tenho pelo esporte, de ser jornalista esportivo hoje, eu devo muito à minha mãe. A sua mãe. E o corintianismo ao seu pai. E o corintianismo, assim, ele não... Família exatamente, ele não falou, vai ser corintiano. Pra você ficar à vontade, só não vai torcer pro Palmeiras. Tem uma história muito legal em relação a isso aí também, porque assim, eu sou de 71, e em 74 o Corinthians perde o título pro Palmeiras no Paulista, 1-0 gol do Rinaldo, que faz o gol do Palmeiras, 74, enfim. Acho que sim. Que é o gol que a torcida do Corinthians critica, porque existe uma falta no começo da jogada do Luiz Pereira no Rivelino, e criticam muito o Rivelino por não ter rendido, e o Corinthians, a manutenção... Sai do Corinthians por causa sai disso, do Corinthians, né? por conta de a manutenção da fila, porque o Rivelino teria negado fogo num jogo mais importante do time, e o time na fila. Enfim, Ronaldo, 1-0 gol do Ronaldo. O Corinthians, em 74, no meio do campeonato, ele enfrenta o Palmeiras no Pacaembu, e o meu pai vai com meus 2 irmãos mais velhos. Né? Então o Rubinho devia ter quase 10 anos, ou 10 anos, e o Marcelo 7 anos. E o Corinthians está perdendo o jogo, 1-0 gol do César Maluco. E o meu irmão, no intervalo, o Rubinho, que é o mesmo nome do meu pai, o Rubens, filho, ele vira pro meu pai e fala assim: pai, se o Corinthians perder hoje, eu vou mudar de time. E o meu pai fala assim: tudo bem, você pode mudar de time, você pode ser... Quer ser São Paulino como a sua mãe, você quer torcer para a Portuguesa como o padrinho do Ricardo, que é o meu tio Orlando já falecido. Você pode torcer para quem você quiser, menos para o Palmeiras. Acabou o primeiro tempo 1-0. E ele virou e falou assim: já decidi, eu vou torcer para São Paulo. Se o Corinthians perder, eu vou ser São Paulino, que é a mamãe. Beleza, espera acabar o jogo. Entrou um centroavante no Corinthians chamado... Puta, a memória é Roberto... O cara que tinha vindo do Curitiba. Vou pegar aqui também. Ele fez 3 gols e o meu irmão é corintiano até hoje. Até pro Japão assistir o Corinthians e Chelsea ele foi. Olha só. Então, assim, cara, é sensacional a história, mas você viu como que existia a liberdade. Mas a pressão para não ser palmeirense, porque a família inteira tinha pressionado ele para ser palmeirense. Ele acabou não sendo palmeirense, ele foi ser corintiano. Então, assim, é uma doideira. Daqui a pouco eu lembro o nome do centroavante, porque a história é muito legal. Vou pegar aqui também, mas, Buga, pra gente também começar a voltar ao assunto da NBA, eu queria te perguntar em relação às torcidas ainda, porque você cobre daqui, mas já esteve lá também. Sim. Já esteve ao lado, sentiu o calor. Esses dias mesmo, o Stephen Ticone estava comentando sobre a torcida do Indiana Pacers, que faz barulho e tal. A Alana estava perguntando para ele, a grande Alana Ambrosio. E eu queria te perguntar em relação a isso. O torcedor de basquete, ele é menos apaixonado que o torcedor do futebol? Que o torcedor brasileiro, pelo menos? Você sente isso? Porque muita gente fala que é uma torcida de aplauso, de teatro, né? Que não vibra muito, cara, porque o jogo é diferente, sim, né? A grande maioria sim. Mas o Oklahoma, assim, acho que depende muito. Acho que essa final desse ano é muito legal por isso. Você não tem o mediatismo, né, de uma grande superestrela, um LeBron, um Stephen Curry, um Kevin Durant, um Luka Doncic, ou um Boston Celtics, o time mais vencedor, mas você tem 2 mercados menores, e isso foi muito especulado antes do jogo 1 da série, porque assim, Oklahoma não tem um time profissional em outras ligas. Então o cara que é Thunder, são 700 mil habitantes em Oklahoma, os caras incorporam. É basquete. É o ginásio, um dos mais ruidosos de toda a liga. É um ginásio que faz barulho, uma torcida que joga junto. Eu acho que isso é fundamental. Indiana é a mesma coisa. Indiana ainda tem o aspecto de ter o Indianapolis Colts na NFL, por exemplo, mas Indiana é o berço do basquetebol. Então o basquetebol é tratado com muita intensidade em todos os níveis, né? Seja no basquetebol universitário, seja no basquetebol feminino. Você tem agora a Caitlin Clark, que é um fenômeno. A chegada dela na WNBA faz com que as jogadoras recebam mais dinheiro, mas ainda não o suficiente em equiparação aos homens. As audiências aumentaram, a procura aumentou, o ingresso aumentou. É mais fácil você lotar um jogo do Indiana Fever do que do Indiana Pacers. É que o Pacers, nesse momento, numa final de NBA, depois de 25 anos, tem um peso também. Então esses mercados menores, eles respiram mais. Eu tive um bate-papo com o Gui Santos ontem, o único brasileiro presente na NBA atualmente. Ele falou que jogar em Sacramento, cara, é uma loucura, porque o torcedor joga junto. Sacramento, capital da Califórnia, é um time, uma cidade voltada para a NBA. Então, assim,
alguns mercados menores são realmente... tem essa a aproximação do torcedor, do fã com o time. Desse calor desde do hotel, desde a chegada do ginásio. Oklahoma, a torcida é muito conhecida também por recepcionar os seus jogadores quando eles retornam de algum jogo, mesmo em derrota, de ir até o aeroporto, de receber os caras, independente da eliminação ou não. Fizeram isso nos últimos anos. Então esse ano é o Thunder, né? O Oklahoma City Thunder, o Thunder do trovão, é porque o barulho também se faz muito presente. Agora, cara, eu tive uma experiência recente, eu e o Rômulo, 3 anos atrás, na final de conferência de 2022, Boston e Miami, 2023. Cara, que em Boston, eu do lado do cara, a gente de fone de ouvido, a gente só se ouvia olhando um pro outro, leitura labial. Caramba. Que o barulho era absurdo. E eu gosto de me ouvir alto, o Rômulo também, e era algo que sobrepunha os nossos fones, porque é um barulho de pós-temporada. Eu acho que é óbvio que é mais um entretenimento. Por exemplo, Miami. Miami é mais uma cultura meio de turista. Sim. Ginásio lota, mas você não tem aquele torcedor fervoroso. Muito brasileiro. Muito brasileiro, muito estrangeiro, tá lá. Então, assim, você tem um componente diferente. Acho que vai variar de arena para arena, de mercado para mercado. Da situação do time, por exemplo, Portland puxando a sardinha pro meu time. Portland é um mercado pequeno, mas quando o Portland sempre esteve presente em fases decisivas, avançadas, ou em NBA Finals, é sempre um ginásio que participava junto, jogava junto, e o Portland tinha uma vantagem, era sempre muito difícil jogar em Portland. O Portland tinha as suas melhores campanhas sempre em casa, na liga. O fator Oracle Arena, na época do Golden State Warriors, em Oakland, também era muito presente. Acho que o Chase Center, eu não tive presente nenhum nem outro, mas o próprio Gui Santos falando ontem que o pessoal que fala que assistia jogos em Oakland e agora em São Francisco, o Chase Center ele é mais moderno, ele é maior, e o Golden State alternando. Na parte da Oracle Arena, em que o Golden State tinha uma dinastia, o ginásio um pouco mais acanhado, o torcedor parecia fazer uma diferença maior. Acho que isso aí vai variar de ginásio, de mercado. Acho que é basicamente por conta disso. Você falou do Gui Santos, e eu queria te perguntar dele, né? Que fez uma boa temporada pelo Golden State. Eu até fiquei chateado com o Steve Kerr, porque ele entrou na partida contra... Eu sou ruim de memória também. Que o Golden State tava tomando, assim, um pau, uma derrota federal, assim. E ele entrou, errou uma bola, o Steve Kerr já tirou ele. Eu falei, pô, cara, mas tá todo mundo errando, ele tirou o cara. Sim. Pensando nisso, eu queria te perguntar o seguinte. Você acha que há, ainda, mesmo depois do Thiago e tudo mais, um certo preconceito em relação aos brasileiros na NBA? E estendo a minha pergunta ao seguinte, o que falta para o Brasil ser um maior exportador desses jogadores para a NBA? Porque a gente vê, a Espanha é bastante, são ligas mais fortes, mesmo na Sérvia, por exemplo. Sim. Porque o Brasil não consegue ser essa potência também. Eu acho que o Brasil, por exemplo, eu acho que os jogadores que são mais relevantes na NBA, falando dos estrangeiros, o Jokic é uma exceção. O Jokic é um gênio. E o Doncic também. Sim, mas o Doncic é um cara na posição 1, é um cara armador. Tudo bem que ele é um armador de 2,3 metros. Então, assim, o Brasil ficou muito carente. Se você for pensar, os jogadores de maior destaque no Brasil, da NBA, Nenê, Thiago Splitter, Varejão, todos caras grandes. E pivôs específicos, jogando de costas para cesta, jogando dentro do garrafão, caras fazendo jogo físico, jogo sujo no sentido de fazer bloqueio, de pegar rebote ofensivo, de proporcionar outros ataques. Eu acho que isso é um peso. Não existe mais esse pivô rotulado quadradão. Como cincão, quadradão. Hoje existe a versatilidade ofensiva, defensiva, o cara mais completo. Então a gente teve muita carência, por exemplo, nas posições 3 aqui no Brasil, que é um ala. Então a gente tem o Marquinhos jogando, acabou de se aposentar pelo Vasco da Gama, o Marquinhos que jogou a NBA e numa época que não tinha minutagem para os estrangeiros, não é algo para o brasileiro. O Doncic, por exemplo, ele não foi um do draft, ele já era um cara consagrado, já era campeão europeu, já era melhor jogador da Europa, melhor jogador da Liga Espanhola e da Euroliga e campeão. Ou seja, o cara tinha resultado individual, coletivo, já era um gênio e mesmo assim não foi suficiente para o cara ser a primeira escolha do draft. Eu ainda acho que existem alguns casos. Existe o fato de, será que o cara é tudo isso mesmo? Vamos apostar ou não? Por isso que o Cooper Flagg agora, que é o número provável, o número 1 do draft, é um branco americano grande,
que é uma expectativa gigantesca. Hoje você tem a liga dominada pelos estrangeiros. Você tem Embiid, Giannis, Jokic, Shea, todos os últimos MVPs são estrangeiros, né? O Shea canadense. Então, assim, você tem, eu acho que falta, o Alex Garcia tá jogando até hoje, é um cara que flutuava numa posição 2, 3. Então, essa posição 3, ela é muito carente na seleção brasileira hoje, no basquetebol brasileiro hoje. E é uma posição que você pode vir a ter jogadores lá na NBA. Né? Então, assim, eu acho que falta qualidade, eu acho que falta. Aí é um investimento, é um problema estrutural gigantesco que não é só do basquete. Sim. A gente teve uma Olimpíada e uma Copa do Mundo aqui, a gente não teve condição de aproveitar o legado. Sim. Qual o legado que nós tivemos? Nenhum. Tivemos até algumas confederações que tinham tudo sob controle e acabaram se envolvendo com escândalos de desvio de verba. O basquete já teve o desvio de verba antes mesmo da Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. Tivemos que ter uma troca de presidente e o Gui Peixoto tentando apagar os incêndios que foram deixados pela cúpula anterior, então assim, pelo comando anterior. Então assim, é uma dificuldade de você tratar com carinho o esporte em geral no Brasil, a base, o feminino, então nem se fala em relação ao basquete. Então, assim, eu acho que falta melhores profissionalismo. Eu acho que, por exemplo, na Sérvia, eu nunca fui para lá, mas dos amigos que foram para lá e que convivem com o dia a dia de trabalho, cara, lá a criança, ela aprende todos os fundamentos, ele não aprende... Aqui, o moleque de 12 anos, se ele tá grande, põe ele no pivô. Exatamente. Se ele para de crescer, ele nunca aprendeu a bater uma bola, levar uma bola. Isso. Por quê? Porque ele grandão, o cara joga de pivô e às vezes o clube que ele tá jogando só tá importando no resultado. Não tá se importando com o desenvolvimento do garoto. Ou se o garoto, olha, vai fazer um exame do punho, o moleque vai ter 1,90m. Ele pode estar grande para 12 anos, mas com 1,90m vai ter que jogar de armador. Então não adianta você enterrar ele dentro do garrafão e não ensinar ele a bater bola, a fazer um passe, a sair em transição, a fazer todos os fundamentos que o basquete requer. Então, assim, às vezes a gente fica muito engessado e acho que faltam profissionais em todas as instâncias. Sim. Técnicos, preparadores físicos. Eu acho que existe uma falta de investimento geral. E acho que o basquete sofre como tantos outros. E o Brasil, por ser um país continente, cara, eu acho que ele é muito do talento que existe nesse país. O Isaquias é uma prova disso. Você tem a Rebeca, uma prova disso. São caras que superam pelo talento. Né? Que precisam ter algum resultado para poder ter um investimento ou ter um carinho maior das confederações e do país no geral. Então, acho que, cara, é um assunto também extremamente delicado e é uma pena que a gente não tenha. E assim, e também te falo, não garante algo que vá trazer um resultado para nós. Nós chegamos a ter 8, 9 brasileiros na NBA e a gente não conseguiu aproveitar. Exatamente. Porque também aí tem essa falta, esse descaso das confederações de achar que a culpa é somente do jogador, que ele não quis se apresentar para a seleção brasileira, mas o cara é profissional, ganha por uma equipe, e se você não pagar o seguro para o cara jogar um campeonato pela seleção brasileira, quem vai sair com prejuízo é o time. Né? Então acontece muito disso, dos jogadores assim, não é questão de o cara se negar a vestir a camisa da seleção, não, longe disso. Por eles, todos eles jogariam sempre. Né? Então, acho que existem aí alguns casos claros de injustiças que aconteceram durante o período aí, principalmente com o Nenê. O Nenê chegou a ser vaiado aqui no Rio de Janeiro, num Global Games da NBA, de uma maneira extremamente controversa e crítica, na minha opinião. Tanto que o técnico do Washington Wizards, naquela coletiva, ele até chama a responsabilidade e fala: vocês teriam que estar me vaiando, que eu que vetei a vinda dele para cá. Porque se o Brasil tivesse pago o seguro para ele ter jogado aqui, certamente ele viria para jogar, entendeu? Então, assim, as coisas acontecem de algumas maneiras que a gente acaba não coletando as informações corretas e tomando as próprias decisões. Então, assim, é algo que atrapalha bastante. É uma pena, mas o basquete sofre como qualquer outro esporte no país. Falando sobre as mulheres no esporte, porque você também citou aí a questão da WNBA, que vem ganhando cada vez mais força, né? A gente tem, você até me corrige se eu estiver errado, peguei o nome dela aqui, a Jenny Bosek, certo? Na comissão técnica do Pacers. Que está na final. Inclusive, nesse jogaço que o Haliburton faz, a brincadeira, a gente vai conversar sobre ele aqui rapidamente também. E ela dando instruções, cara. Ou seja, ela tendo um papel
fundamental na equipe. No momento clutch, ali, nos últimos 5 minutos, no momento decisivo, ela tava ali falando. Sim. Isso é muito legal de ver e é algo que tem se tornado cada vez mais normal também na NBA. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Justamente essa presença feminina no esporte, mais especificamente na NBA, é algo que você também tem analisado como um crescimento importante. Ainda falta muito questão salarial, questão do reconhecimento, mas me parece, e eu quero saber a sua opinião, que tem se tornado mais normal e com respeito, entende? Eu acho que eu tenho visto um pouco mais de um respeito maior das pessoas para com as mulheres lá do que a gente vê aqui, por exemplo. Aqui, acho que você até chegou a ver num jogo feminino, agora eu não me recordo da equipe, acho que foi o São Paulo, se eu não me engano, que um árbitro simplesmente estava assediando, a palavra é essa, assediando as jogadoras, ou seja, são 22 jogadoras, né, obviamente do sexo feminino, um cara, que é o árbitro, e ele se sente no direito de fazer isso, e faz, né, e muitas vezes não é punido. Na NBA, é uma mulher, na comissão técnica dos Pacers, por exemplo, Sim. E ela simplesmente deu a ordem, as ordens ali, falou, teve a voz ativa, foi respeitada, no final, ganhou. O caso da Jenny Bussack, por exemplo, ela é assistente técnica ligada ao Rick Carlisle já há algum tempo. Ela foi assistente do Dallas Mavericks do Carlisle. Ela jogou a primeira edição da WNBA, ela chegou a jogar na Islândia, jogou basquetebol universitário. E ela realmente tem roubado a cena nos últimos anos aí em Indiana, justamente por ser voz ativa, assim. Por ser de confiança, é aquilo que a gente falou recentemente em relação aos treinadores. Os assistentes técnicos hoje são cada vez maior o número e inserido o número de mulheres também, né, de ex-jogadoras principalmente, algumas jogadoras que acabam flutuando também em cargo, por exemplo, no New Orleans Pelicans tem a Swing Cash, ela chegou a ser General Manager. Ela é importante, cargo de chefia numa franquia da NBA. Isso também é importante. A Swing Cash foi uma excepcional jogadora. Então, assim, não é somente o fato dela ter jogado e de ter entendido de basquete, vai fazer parte de uma comissão técnica. Não. Ela entende do jogo e ela entende do negócio dela poder hoje fazer parte de uma franquia da NBA, não da WNBA. Sim. Então, acho que isso cada vez mais a gente percebe muitas mulheres fazendo parte em diversas comissões técnicas. A Jenny chama atenção por ser essa mulher de confiança do Rick Carlisle, já trazendo ela desde os tempos de Dallas, ou seja, assim, são 6 anos pelo menos em que ela trabalha diretamente com o Carlisle. Você tem o Lloyd Pierce, que é um assistente head coach, praticamente o primeiro mais importante, que é o cara mais importante assim na criação de jogadas ofensivas. Mas a Jenny ela é uma mulher, ela tem se mostrado capaz com a atenção nos detalhes. Sim. Acho que isso pode fazer uma diferença num jogo tão equilibrado como o Indiana só passou à frente do placar no último lance. Então, assim, acho que é importante, concordo com você, eu acho que eu vejo ainda distante do ideal, sim. Mas sendo inserido na grande maioria das equipes, uma jogadora na comissão técnica, ou mais do que uma jogadora. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter isso. E tá chegando a hora, e eu tinha uma expectativa com a Beck Hammon, que foi muitos anos assistente técnica do San Antonio, de ela ser a primeira mulher comandante de um time da NBA. Tinha essa expectativa, ela acabou recebendo uma proposta milionária para dirigir o Las Vegas Aces na WNBA, chegou, foi bicampeã, perdeu no último campeonato na semifinal, mas é uma mulher extremamente gabaritada e eu acho que o natural também é de romper essa barreira. E acho que cada vez mais. Aqui parece ser uma coisa mais engessada. Eu tenho um grande amigo que fala que a gente está 70 anos atrasado em relação ao mundo em todos os aspectos. Em qualidade de transmissão. A gente tem o Brasil referência em muita coisa, por exemplo. Outro dia eu estava ouvindo, um amigo meu passou por uma cirurgia bariátrica e o Brasil virou referência. Teve um congresso de medicina bariátrica o ano passado, tivemos 5 mil inscrições do mundo todo aqui. Mas na grande maioria dos aspectos eu concordo com esse amigo meu, que são 70 anos de diferença, assim, impressionante como a gente é atrasado em vários aspectos. E prova disso é esse tipo de assédio ou de racismo. Eu tive presente o ano passado num jogo da base em que o árbitro teria ofendido uma preparadora física de um dos clubes, insinuando
que ela tava por ter o cabelo armado, por ser da pele negra, ela tava com o cabelo armado e que ela corria risco de ser presa. Isso antes do jogo começar, num jogo de categoria de base. Um lugar que você tá lá para você ensinar, para ser árbitro, para você ensinar as crianças, você tá tendo esse tipo de atitude. O Luigi do Palmeiras, recentemente, que passou por aquela situação. Assim, cara, é um negócio que você fala assim, cara, será mesmo que não é melhor zerar e começar de novo? Em alguns aspectos a gente tem sofrido bastante com isso, Guilherme. Isso que é lamentável. São Paulo e Bragantino, viu, Buga? O jogo que eu tava me referindo, jogo do feminino, que teve essa acusação e mais do que provado. Aí que eu vou pegar o nome do cara aqui, porque o centroavante, ele é histórico. Aqui, ó. Zé Roberto? Zé Roberto. Entrou, marcou 3 vezes e fez do seu irmão um grande corintiano. Até hoje, exatamente. Zé Roberto tinha vindo do Curitiba, 3-1, 3 dele, cara. Impressionante. Vamos lá, então. Meu grande Ricardo Bugarelli, eu queria fazer aqui um cara a cara com você. Vambora. Porque eu, pelo menos, gosto bastante desse tipo de dinâmica aqui. Vamos começar pelo mais simples. Jordan ou LeBron? Cara, ainda é Jordan. Ainda? Acho que o Jordan vai ser o maior da história pra sempre, porque ele veio antes, né? O LeBron se torna jogador por conta do Jordan. Então acho que o Jordan, ele é... eu tô de Jordan e assim, é um cara que extrapolou as épocas. Mas eu confesso que eu não gosto de comparar épocas assim. Eu acho que são 2 jogadores excepcionais. Agora, a longevidade do LeBron, a maneira como ele joga, assim, também é difícil você comparar, porque são jogadores... O LeBron é maior que o Jordan de tamanho, né? O Jordan tem 1,98 m, o LeBron tem 2,6 m. A parte física, né? A evolução da medicina, a evolução do esporte, do tênis, da quadra, da bola. Então é difícil você comparar assim. O Jordan, por ter sido o primeiro, eu acho que ele vai ser sempre maior. Então, mas isso não quer dizer que o LeBron seja ruim ou... porque aqui no Brasil, quando você escolhe um, o outro, o cara falou que o cara não gostou do outro. O LeBron é ruim. Não, exato. Não é. É assim, agora, é inegável que as pessoas que não entendem tanto, que não acompanham, que não têm essa leitura, é porque eles têm medo. Os caras que são Jordanetes, os caras que são Jordan fiéis, eles ficam com medo porque foi o cara que mais chegou perto de tomar o trono. Entendeu? Então, assim, acho que era algo que ninguém imaginava que alguém fosse chegar próximo. E o LeBron mostrou pela longevidade, pelo estilo de jogo, por ser um cara mais num estilo Magic Johnson, de fazer tudo em quadra. E se você me perguntar se o Magic... Olha, Bug, eu acho que o Magic Johnson é maior que o Michael Jordan. Eu vou respeitar a tua opinião, porque acho que como jogador de basquete no total, ele é maior, ele é melhor, ele é mais completo. Mais completo, você acha? O problema é que o Jordan, ele não traz somente o basquete. Ele traz essa aura e ele traz tudo em volta. É só você ver hoje, nós estamos falando do cara depois de tantos anos que o cara parou, e você não lembra somente ele parando no ar, você lembra do Be Like Mike, o cara querer ser o Michael Jordan. E assim, acho que o cara que é mais emblemático, eu tive a oportunidade de ver o LeBron recente. A aura, e eu tive a oportunidade de tocar no Michael Jordan para saber se ele era de verdade. Então, eu não quis tocar no LeBron para saber se ele era de verdade. Que acho que por conta das mídias sociais, de aproximar os ídolos dos fãs, eu acho que traz essa realidade, o cara existe. O Michael Jordan naquela época não existia. Então, quando eu encontrei o Michael Jordan a primeira vez no All-Star de 98, eu peguei no braço do cara para saber se ele era de carne e osso. E era mesmo. Forte. E era forte, e aí isso já mostra a curiosidade e o tamanho do cara, entendeu? Bom, a ordem que eu fiz aqui era outra, mas eu vou te perguntar porque é o seguinte. Tyrese Haliburton, até dar uma suadeira aqui, de superestimado a um dos... Como eu posso colocar? Ele, em um único playoff, foram quantas... 4. Foram quantos game winners? 4? Cara, são 4 reviravoltas e assim, já são 5 vitórias em pós-temporada na história dos últimos aí, acho que 40 anos. É o LeBron James que tem 8 vitórias em playoffs, mas aí o cara já conseguiu em cada uma das séries. Assim, superestimado é uma palavra muito forte pra ele. Eu acho que assim, por ele jogar num mercado menor, ele não tem tanto glamour, não tem tantos holofotes. Ele é um muito bom jogador, como existem diversos na NBA. Sim. Né? Mas a gente percebe que o cara, ele alcança esse status de superestrela quando ele consegue fazer o que ele tá fazendo. Quando ele consegue fazer com regularidade, aí ele começa a assombrar. Aí ele pode dar uma suadeira, ele pode causar um medo ao adversário. Sim. Esse respeito, mais ou menos, que ele tinha dos adversários, já está se tornando um medo.
porque o time pode perder até o final. Ele em quadra, ele pode ser o cara da última bola e ganhar o jogo. Então, assim, é uma das grandes histórias. Eu acho que a NBA, a temporada da NBA, ela não é somente formada, vivida do, quem vai ser o campeão. Acho que são várias narrativas que são criadas ao redor da temporada de superação, de alguém que perdeu uma principal estrela e conseguiu se recuperar, e o Haliburton é a história dessa temporada. E eu falo dele porque, assim, aqui eu coloquei uma comparação entre o Wembanyama, o Edwards e ele. Acho que todo mundo diria que ele é o mais, é o menos qualificado, Sem menos dúvida, talentoso. sem dúvida. Talvez até seja. Sim. Mas a aura do cara e o que ele tem feito até aqui, essa palavra superestimado a gente tá usando aqui porque ele foi eleito pelos jogadores. Exato, os companheiros de profissão. Superestimado. E eu tenho um colega aqui, o Guilherme Maciel, que é muito seu fã também. Ele fala, cara, pra mim ele é o mais subestimado da liga, desses jovens aí. E quando você vê o que ele tá fazendo nos playoffs agora, não é fácil. A gente vê o Jalen Brunson, que resolveu uma série, aquela bola sensacional, deu uma de Michael Jordan, o Sim. Brunson também, no Madison Square Garden, mas depois não conseguiu repetir a regularidade que você está falando. E em um playoff, em uma temporada, uma pós-temporada, ele já decidiu vários jogos. Eu ainda acho que da Oklahoma, queria te perguntar a sua opinião, mas o que ele já está fazendo, acho que tira já entrou pra totalmente, história, já entrou pra história, totalmente sim. o superestimado dele. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso aí já faz parte do passado. Exatamente. Eu acho até, eu brinquei nas finais do Leste, que foram transmissões exclusivas do Amazon Prime, comigo, com o Rômulo e com a Alana. Eu até falei que o fato de darem para o MVP do Leste, o Pascal Siakam, foi algo, acho que para ainda dar uma cutucada nele, para manter esse nível de concentração, esse nível de calar a boca dos críticos, para poder ter um jogo. Porque o Oklahoma é mais favorito, é mesmo. Tem uma temporada histórica. Sim. Acho que pro bem do esporte bem jogado, o Oklahoma, não que Indiana não mereça, Indiana chegou com méritos, tem profundidade de elenco, tem um treinador extremamente competente que evoluiu com o jogo, né? Um cara que não chegava a uma final desde 2011 e depois de 14 anos, o cara tá com uma outra equipe, sem uma grande estrela, como o Dirk Nowitzki em 2011 no Dallas, e o cara tá se mostrando muito capaz, entender a evolução do jogo e a confiança, como todos os jogadores dos times do Rick Carlisle, os caras às vezes entram em quadra extremamente confiante. Mas o Haliburton, por exemplo, na própria série contra a Nova York, ele teve um jogo desastroso. Acho até que por isso ele não foi o MVP da série. O Siakam é um cara mais regular. Às vezes, para ser MVP de uma série, o cara precisa ser um cara mais regular. Mas, sem dúvida nenhuma, ele já se mostrou um cara vencedor e um cara, assim, confiável numa última bola. Eu costumava falar o seguinte, o pessoal fala Kobe e LeBron. Eu acho que não tem conversa. Para mim, o LeBron é infinitamente melhor do que o Kobe, mais completo. Mas a última bola eu dou na mão do Kobe. Ah, é? O Kobe ganha jogo. Entendi. Você entendeu? Sim. O Haliburton é isso. Ele pode não ser o cara hoje mais regular do time. Eu acho que muito se passou por essa vitória do Indiana pelo aspecto de defesa, do Nembhard em cima do Shea, tomadas de decisão, do time não saber aproveitar o momento de abrir vantagem, de abrir o 15, abrir 25. O Shea, por exemplo, deixou de matar a bola no final. Exatamente. Por conta de uma defesa do Andrew Nembhard. Sim. O Nembhard, na defesa individualizada em cima do Shea, o Shea teve 9 pontos em cima do Nembhard, 8 pontos em cima do Nembhard, 3 de 9 nos arremessos. Ou seja, ele pode ter feito 38 pontos, mas contra o Nembhard no duelo direto, ele levou desvantagem. Ele não matou a última bola e o Nembhard dançou pra cima dele momentos anteriores e matou uma bola de 3 na cara do Shea, importantíssima. E o basquete, ele desculpa te interromper, mas Sim. Ele é apaixonante por causa disso. Sim. O cara fez 38 pontos. E o time perdeu. O Michael Jordan ficou 7 anos na liga fazendo 38, sendo cestinha da liga, melhor defensor da liga, MVP da liga, e o time não ganhava, porque o coletivo tem que funcionar. Época do Detroit, pra isso a individualidade aparecer, o coletivo tem que funcionar muito bem. Sim. E o coletivo do Indiana funcionou na hora que tinha que funcionar. No último quarto, 4 jogadores diferentes com pelo menos uma bola de 3. Você tem um grande matando uma bola de 3, algo que o Oklahoma não tem. Você tem o Chet, mas que foi pouco acionado, foi muito atacado. O Hartenstein é um titular que veio pro banco nesse primeiro jogo, porque é um cara que não tem bola tripla. Sim. E do outro lado, os 10 caras que entram em quadra, os 10 caras entram chutando de 3. E quando essa bola de 3 hoje cai, ela é um fator determinante no jogo. Indiana teve 47% na bola de 3 com volume, porque não é só aproveitamento, é aproveitamento com volume, e o time volta através da bola de 3 e não ficou longe, não desistiu do jogo, quando a gente fala, em nenhum momento da partida. Perdendo por 15, hoje 15,
São 2 posses de bola praticamente com a bola de 3, porque é um ataque mal distribuído, uma bola de 3 aqui, você psicologicamente você entra, volta rapidamente no jogo. O Golden State da dinastia mostrava isso. Sim. Matava o terceiro quarto da morte, abria 17, 20, parecia que tava uma posse de bola. Então, rapidamente, o basquete, por conta da transição, da velocidade, da bola tripla, essa diferença ela não existe. Sim. E isso tem acontecido com frequência nos playoffs. O próprio New York Knicks reverteu 3 jogos de 20 pontos, 2 deles contra o Boston no TD Garden. Então, assim, é legal ver essa evolução do Haliburton, mas ainda, por jogar num mercado menor, por o time ainda não ter ganho, a gente está no início de uma série final, pode ser que ele seja colocado ali numa segunda prateleira e não na primeira. Acho que na primeira ainda está muito cedo. E quando o Guilherme fala que ele é subestimado, assim, ele traz uma característica do jogo que é muito legal, porque a gente se acostumou a ver no presente, no momento, com uma evolução do armador pontuador. E ele traz uma característica dos tempos antigos, de um Chris Paul, de um Jason Kidd, de um Magic Johnson, de um armador articulador, de um armador mesmo, na essência. De um cara que cuida bem da bola, um cara que envolve o time para jogar. Então, assim, por esse aspecto, ele já é um dos melhores da liga. Que eu me recordo, assim, de envolver o time, de produzir assistências e de cuidar da bola. Isso sem dúvida nenhuma. O Chris Paul é o point god, é o cara que cuidava bem da bola, é o armador que fazia o time jogar à frente da pontuação dele. Mas a gente viveu uma era de Russell Westbrook, de Damian Lillard, de Kyrie Irving, de John Wall, de caras agressivos, rompendo, pontuando, né? Então é uma característica diferente. O Haliburton, ele traz esse passado que é muito relevante. Certo? Já que você está falando de armador, eu separei 3 nomes aqui, queria que você elencasse eles. Curry, Magic Johnson e Jerry West. Eu deixei de fora o Chris Paul, porque, pelo menos pra mim, são os 3 principais nomes, assim, da armação da história da NBA. Cara, Curry, eu Magic gosto Johnson, de falar Jerry de que eu vi jogar, apesar que a gente tem hoje acesso à internet, coisa e tal, então o Jerry West eu vou deixar de fora. Eu acho que armador, eu acho que o Magic Johnson, ele é insuperável. Insuperável. Não vai aparecer nada parecido com ele. Até porque eu acho que o maior desempenho da história da NBA é o desempenho do Magic Johnson novato jogando de pivô. Porque é um cara assim, se você imaginar que o cara, em 1980, o cara de 2,5 metros era o cara de armação do time, mas um cara com tamanho de poder jogar em qualquer posição e o cara render em qualquer posição, um cara poder marcar jogador de qualquer posição. Então, assim, eu acho que é um cara fora de série, é um cara à frente do tempo. Então, eu acho que quando você fala armador, cara, acho que não tem comparação nenhum. O Stephen Curry nunca foi um armador. O Stephen Curry sempre foi um finalizador. Ele é possivelmente o maior arremessador da história do jogo. Mas, assim, ele armando o time, ele não é um cara de armar o time. Ele é um cara por conta da sua movimentação incessante. É uma outra característica. Eu acho o cara extremamente relevante. Possivelmente, quando se aposentar, vai estar no top 10 dos que eu vi jogar. E eu tenho um critério dos caras que eu vi jogar. Então, por exemplo, eu não coloco nem o Kareem Abdul-Jabbar, porque quando eu começo a acompanhar a NBA no final dos anos 80, por conta das transmissões da Band, 87, 88, o Kareem Abdul já estava numa reta final de carreira, já estava com quase 40 anos ou com 40 anos. Ele não era mais o mesmo Kareem Abdul-Jabbar dominante. Apesar de ser ainda importante das equipes dos anos 80 se reforçarem com pivôs justamente para combater um cara extremamente dominante à época. Então, assim, dos que eu vi jogar, cara, o Magic Johnson era imbatível. E eu sempre falo nas transmissões também. Se eu tivesse que ver um jogador que eu lamento de não ter visto jogar à época, é o Oscar Robertson. Porque eu acho que o Oscar Robertson, por ser esse armador, mas um pouco mais baixo, mas por ser um cara com características de decisão e de matar a bola como o Michael Jordan. Então ele poderia ser o cara mais próximo do Michael Jordan, com um tamanho ali um pouco mais baixo, 2 centímetros mais baixo que o Michael Jordan, mas com a inteligência de inteligência do jogo do Magic Johnson. Sim. Acho que seria uma mescla interessante. Um cara que eu lamento de não ter visto foi o Oscar Robertson. Agora o Jerry West, assim, lógico que ele tem uma importância, ele é a logomarca da NBA. Então, assim, cara, ele é o único cara que foi MVP de uma final de NBA sem ser campeão da NBA. Então, acho que isso é extremamente importante. Para ele, não era. Ele, quando era perguntado, ele falou assim, não, eu queria ser campeão. Sim. E depois, em 72, ele é campeão. Mas em 69, quando ele é MVP das finais, o time perde o título, mas ele é MVP das finais e ele é o único MVP das finais sendo derrotado. Tivemos
algumas chances importantes, recente. O LeBron James teve média de triple-double, chegou a ser numa série contra o Golden State o melhor pontuador, reboteiro, assistente, ladrão de bola, líder de tocos. Ele foi o líder de todos os fundamentos entre as duas equipes das finais, só que o time não venceu. E ele por muito pouco não foi MVP mesmo sendo derrotado. Igualaria esse feito do Jerry West de 69, que eu acho que é histórico e possivelmente não vai ser igualado. Boa, melhor pivô. Shaquille O'Neal, o carinha do Jabá já falou que não vai colocar porque não viu jogar. Hakeem Olajuwon, Bill Russell também. Não vi jogar. Will Chamberlain, mesma coisa, mas eu coloco aqui. E eu vou colocar nessa o Jokic. Pode parecer um absurdo. Sim, não é um absurdo não, cara. Assim, o Jokic, eu gosto de destacar o Jokic porque, assim, como eu sou vintage, o Jokic é o que o Arvydas Sabonis seria se ele tivesse vindo para a NBA quando ele foi draftado. Uhum. E aí, por conta da Guerra Fria, por conta de todo o nacionalismo soviético, dos caras não liberarem o Sabonis para jogar na NBA, a gente não pôde ter visto isso. O Sabonis foi o Jokic no final dos anos 80. Então, quando o Jokic se destaca nesse nível, eu fico muito feliz porque era algo que já poderia ter acontecido, não era novidade. A mesma coisa em relação ao Curry. O Drazen Petrovic, ele era o Curry do passado, é um cara que matava a bola de tudo quanto é lugar, e mais do que isso, ele não era só letal nas bolas de três, né, nos arremessos. Ele era um cara extremamente confiante, ele era um cara extremamente pontuador, e no começo de carreira dele ele era um cara extremamente solidário em fazer passes e envolver os companheiros, em de ser um cara extremamente competitivo. O Michael Jordan, quando enfrentava o Petrovic, ele queria ser melhor. Só do fato dele fazer o Michael Jordan querer ser melhor, já mostra o tamanho do Drazen. Para mim, o Drazen é o maior jogador da história. Supera todos eles. O Drazen e o Sabonis, para mim, são as minhas maiores referências no basquetebol. Em relação preferência de jogo, estilo de jogo. Eu acho que o Hakeem, ele é extremamente plasticamente mais bonito de ver, tecnicamente falando, porque ele é um armador num corpo de pivô. Eu acho que isso chama bastante atenção. Sim. Isso não quer dizer que o Shaq, eu acho que se ele tivesse se mantido saudável, ele poderia ser o maior jogador da história. Agora, o Olajuwon, por preferência de jogo, por estilo, por movimentação, pela plasticidade, a inteligência, o Olajuwon, pra mim, foi o melhor que eu vi jogar. Parece com o Jokic, inclusive. Parece com o Jokic, inclusive, nesse aspecto de trabalho de pés. E o Olajuwon, que me chamou atenção bastante, foi uma entrevista que ele deu quando começa essa artilharia de três de qualquer jogador, de espaçamento, a presença dos unicórnios, Kristaps Porzingis, agora você tem o Wembanyama, você tem os pivôs espaçando a quadra e matando bola. Ele falou, quem me dera na minha época se eu tivesse a liberdade de abrir a quadra, de poder chutar também. De poder vir com a bola, batendo bola e levando a bola e chegando com a bola dominada para poder organizar o time. Porque ele tinha essa visão, ele tinha essa qualidade de passe, essa movimentação das peças, como se ele tivesse o domínio de um tabuleiro de xadrez. Ele falou assim, mas eu não tinha isso. Eu tinha que ficar enterrado ali dentro, jogando de costas, girando para a cesta, o trabalho de pés e procurando botar a bola nos alas ou nos armadores com os caras dos arremessos mais centralizados. Era um jogo extremamente mais afunilado, você não tinha espaçamento. E assim, é uma pena que ele tenha vivido uma outra época. Palavras dele. Agora, o que é mais legal é que, invariavelmente, os pivôs atuais, todos eles, às vezes, quando querem se modernizar, eles vão trabalhar especificamente com o Olajuwon. Joel Embiid já trabalhou especificamente com o Olajuwon, diversos outros jogadores, e não precisa nem ser um pivô de referência, pode ser um ala pivô, um Lamarcus Aldridge, um cara mais técnico, de querer aprender o refinamento de toque, de posicionamento, de costas, de chamar uma marcação dupla, de fazer o passe na hora certa, de envolver no ataque de uma melhor maneira. Sim. O Olajuwon é um cara também à frente do tempo. Quem precisava um pouco disso é o Rudy Gobert, né? Nossa Senhora, ele não consegue. Cara. Muito, impressionante. Muito impressionante. Ó, o maior prospecto da NBA hoje, Wembanyama, quem pra você é aquele que você olha e fala, não, esse aqui vai ser a cara da NBA lá na frente? O Wembanyama, ele é uma possibilidade real, sim, até por ter é legal ele ter esse espaçamento, essa bola tripla, ter um cara de 2,20. Eu só acho que ele não pode perder a essência dele. Ele é um cara extremamente dominante dentro do garrafão, próximo à cesta. A gente viu isso em Paris, né? Com a facilidade. O Gui ontem na entrevista também falando, cara, eu fui dar um toco no cara, eu pulei, eu tava no umbigo do cara. Isso é impressionante. Você entendeu? Então, assim,
é um cara que ele não pode perder a essência do jogo. Eu acho que ele tá numa franquia certa, que consegue fazer os seus jogadores evoluírem passo a passo, e ele se tornando cada vez mais letal dentro do garrafão. E adquirindo aos poucos uma bola tripla confiável, saber arremessar na hora certa, né? Eu acho que ele se torna, sem dúvida nenhuma, possivelmente a cara da liga. Expectativa nesse Cooper Flagg, eu acho que é um jogador... Sim, a gente já viu tantos casos de jogadores que poderiam ter rendido e não renderam, mas esse rapaz aí, ele tem uma possibilidade real de ser um cara extremamente dominante. Acho que a carência, eu só não sei o tipo de mental que ele vai poder vir a ter com a pressão de ter um branco americano grande que há muito tempo os Estados Unidos correm atrás. Né? Você tem essas comparações assim, elas podem pesar a favor ou contra. A gente sabe, né? É um jovem, 19 anos de idade. Então você tem aí o próprio Anthony Edwards, que você destacou agora há pouco, 22 anos de idade. Né? Cara, é uma responsabilidade muito grande. E é um cara com extremamente potencial. Vou falar do Ja Morant, que teve aqueles problemas com as armas fora das quadras, mas dentro de quadras tinha se mostrado um cara extremamente competente, confiante, extremamente capacitado de atacar de diversas maneiras, de ser líder de uma franquia menor. E é uma pena que esses problemas extra-quadra tenham acontecido. Então, assim, se tivesse que falar de um nome, eu acho que o Wembanyama é um nome seguro. Já que ele tá no San Antonio Spurs, queria aproveitar, agora o Greg Popovich não está mais, certo? Mas quem é o maior treinador da história da NBA? Eu coloquei 3 nomes: Greg Popovich, Phil Jackson, Steve Kerr ou outro. Cara, eu gosto muito do Popovich. Eu acho que a história dele, ela se envolve com a história do San Antonio Spurs. Eu acho que o fato de ele ter colocado um mercado menor, um mercado que fez parte da ABA, né, da antiga ABA, como o Indiana Pacers, né, que foi tricampeão da ABA e agora tem a oportunidade de ganhar contra o Thunder a final da NBA. Cara, eu acho que a história dele e da maneira como ele conduziu, né? Ele foi assistente técnico do Golden State, e aí ele vem para San Antonio para ser um cara de chefia, e aí ele entra meio que para apagar um incêndio, tomando conta de ser treinador e de ser um cara atuante na formação do elenco, do crescimento da franquia. Eu acho que ele não é o mais vitorioso. E o fato de ele ter trabalhado num mercado menor, com jogadores de menos status assim, de holofote, né? De Tim Duncan, de Ginobili, de Parker. Acho que ele e o Dallas Mavericks, né? O Popovich e o Don Nelson, eles foram os dois precursores em abrir de fato o espaço para os estrangeiros. Então você tem os estrangeiros ganhando relevância através desses dois caras. E aí o Dallas e San Antonio. E aí o San Antonio, acho que o Popovich, ele é muito... Eu dou um peso para ele maior por conta disso. Isso não exclui o que o Phil Jackson fez, mas o fato do Phil Jackson ter tido Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, sempre grandes jogadores e grandes mercados, Chicago e Los Angeles, acho que isso acaba facilitando. Né? Se ele tivesse tido num dos dois trabalhos em Charlotte, num mercado um pouco menor, eu acho que teria um peso, a gente teria uma discussão um pouco maior. O fato de San Antonio ter sido pentacampeão de 99 a 2014, no espaço de 15 anos, com jogadores estrangeiros, com uma mentalidade, com um jogo extremamente bonito, coletivo, com uma mentalidade sendo criada passo a passo, sem atropelamento, sem a inserção de grandes jogadores, sim, eu acho que tem uma relevância muito grande. O Popovich, para mim, é o maior da história. Excelente. Agora, pra gente finalizar a última aqui, Lakers ou Celtics, quem é maior? Cara, eu ainda acho o Boston Celtics, não só pelo 18 a 17. Eu acho que assim, o Lakers ele tem o glamour de Hollywood, sim, os principais pontuadores. Acho que você tem um mercado mais atrativo. E eu vou te falar pela experiência de ter tido a oportunidade de ter comentado um jogo no TD Garden e ainda em Los Angeles eu não conheço. Eu não tive de cara com as estátuas lá de fora, né, do antigo Staples Center, a Crypto.com, mas olhar para cima para os banners do Boston Celtics e ver a história e saber que o Bill Russell, que é um cara que foi tão relevante fora das quadras pela luta, né,
a parte do Antirracismo, do e tudo mais. antirracismo, ao lado do Karim Abdul-Jabbar, ao lado do Martin Luther King, e de saber ali que é um time Social também, né? extremamente competente. E aí você tem a história que quando eu começo a acompanhar a NBA nos anos 80 é o Boston e os Lakers, mas é um Larry Bird, é um time extremamente qualificado. Eu acho que o Boston Celtics, por ter vivido essa experiência de perto, eu acabo colocando o Boston Celtics acima. Mas entendo que é um mercado mais atrativo você jogar em Los Angeles, você tem Hollywood, você tem um peso, e o fato, eu falo, se o Greg Popovich tivesse sido técnico ou do Boston ou do Los Angeles Lakers, era indiscutível que ele era o melhor da história. Eu acho que são dois mercados que do mesmo jeito que levantam um jogador, eles podem derrubar também um jogador. É difícil nesse momento o Boston ter essa vantagem, tem a vantagem de ter tido mais vitórias em finais no confronto direto, eu acho que isso é relevante. Sim. Por mais que... depende do critério que você vai adotar, né? Sempre quando você tem uma preocupação, Corinthians e Palmeiras, você vai olhar pelo espectro de confrontos diretos, o Palmeiras tem mais vitórias, o Palmeiras é maior. Aí você vai começar a dissecar em confrontos diretos em finais de Paulista, de Brasileiro, de não sei o quê, aí você vai vendo. Aí você tem que olhar o geral, né? Sim, então assim, eu vou pegar o aspecto não só dos títulos, eu vou pegar o aspecto que aí é injusto da minha parte, é verdade, mas eu só conheci o TD Garden, mas eu acho que o fato de confrontos diretos em finais, eu acho que tem um peso. Sim. E aí o Boston tem vantagem, tem muita vantagem em relação aos Lakers. Então, já que você falou, a última agora, Corinthians ou Palmeiras, quem é maior? Corinthians é maior do que o Palmeiras, é maior do que todos aqui no Brasil, vou dizer isso. Tá bom pra você? E o Palmeiras é campeão do mundo? Pra você, não? Pode vir a ser, sabia, cara? Tô achando que o Palmeiras pode aprontar nesse Super Mundial. Mas 51... Não, isso aí é bobagem. Bobagem? Isso é bobagem. Isso aí é... Maravilhoso. Isso é história. Entendi. Beijo grande a todos. Valeu aí pelo papo. Beijo grande aí pra Rádio Bandeirantes. Capelanes, o furacão é gigante. Tem que acreditar sempre. Eu quase comprei uma cadeira quando eu fui fazer um Atletiba no antigo Joaquim Américo, um 0x0 transmitido pela TVA Esportes na época, TV exclusiva, começo da ESPN, narração do Paulo Soares, reportagem do Pedro Bassan, estive presente como coordenador de transmissão ao lado do Laércio Roma, e aí tava lá a pedra fundamental da Arena da Baixada, e eu tenho um carinho pelo Atlético Paranaense, cara, tem até a camisa dos fanáticos que eu recebi recentemente do Napoleão, narrador. E eu tenho um carinho pela torcida do Atlético, desde da dupla do casal 20, Washington e Assis, depois Paulo Rink e Oséias, e o Atlético é gigante demais, cara. Não desista do furacão, Capelanes, beijo grande a todos, tchau! É nóis, grande Ricardo Bulgarelli aqui na Rádio Bandeirantes, no Grupo Bandeirantes de Comunicação. NBA Finals é na tela da Band, no modo Prime, você confere tudo sobre a vida, as polêmicas, tudo que circunda aí NBA, futebol, é aqui na Rádio Bandeirantes com Ricardo Bulgarelli. Um grande abraço a todos e NBA é na tela da Band. It's over, baby, it's over!